Esse mano é um pastor de ovelhas que a vila não gosta muito, mas o que eles não sabem é que ele é um mago. E nesse mundo, magos e cavaleiros são o ápice. Só que cavaleiros não passam de escravos para magos. Então, achando que ele era um deles, ele escondeu seu poder. Até que mais tarde, quando a vila é atacada por um monstro gigante, ele descobre que na real é um mago nobre, ou melhor, um descendente de Deus, vindo de uma linhagem extremamente poderosa. Assim, ele decide meter o pé para alcançar o ápice do poder e escapar dessa vila chata. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e hype o vídeo que me ajuda muito. E no mais é isso, agora vamos de obra. A história começa com um garoto falando que quer ser um mago, e ele enfrenta sua amiga como se ela fosse um monstro, e ela finge ser uma besta mágica que come magos. E assim a tal criança mago ataca a garotinha, deixando ela muito puta pois ele bateu nela de verdade, enquanto ele fala convencido que monstros têm que perder para magos. Nesse caso a garota fala que também quer ser um mago, mas ele fala que não, enquanto ela fala que isso é muito injusto. Mas observando eles de longe, o velhinho se aproxima, falando que esses pirralhos têm bastante energia pela manhã, e o garoto reconhece na hora como vovô Rabos. E ele pergunta para o velho o que ele precisa fazer para se tornar um mago, e o velho fala que ele não pode se tornar um só porque ele quer. E magos são o ápice da humanidade, aqueles que governam sobre os humanos de hierarquias altas. Eles são nobres e cavaleiros que herdaram a habilidade de usar poderes de seus misteriosos ancestrais. Então, infelizmente, eles não podem se tornar magos. Mas um carinha logo atrás do velho pergunta como é que ele pode falar isso para as crianças. Mas mudando de assunto, ele quer saber se aquilo é verdade. E o velho pergunta do que ele tá falando. E o figurante fala que ouviu que um monstro apareceu. E o velho fica sério na hora e fala que no fim é verdade. E dizem que o Hobbit se deparou com algo na entrada ontem à noite. E o seu corpo inteiro estava coberto por uma sombra negra. E ele era um leopardo do tamanho de uma casa. Mas o velho pede para que eles não se preocupem, pois o chefe da vila já foi na cidade pedir ajuda para um mago. E ele definitivamente vai trazer um. E o monstro será subjugado. E a mãe da garotinha fala que isso é um alívio. E pergunta para ela se ela ouviu isso. E por enquanto eles não podem ir para a floresta, pois é muito perigoso. O velho, por outro lado, comenta que eles devem tomar cuidado também, pois sem um mago, matar monstros é praticamente impossível. E o pai do garoto pergunta se todos os aldeões sabem disso. E o velho fala que sim. Mas ele pergunta sobre aquele cara. E o velho Hobbs pergunta de que ele tá falando. E o figurante fala sobre o pastor do Monte Rizaril, o pastor Turan, com o tal pastor Turan, deitado nas ovelhas, descansando ao ar livre, enquanto ele vai pensando que isso tudo é muito chato. A mesma paisagem, o mesmo dia, de novo e de novo. E nesse ritmo ele vai esquecer até mesmo como falar. Só que logo ao seu lado uma pessoa aparece, o chamando de pirralho patético, e fala que o sol nem começou a se pôr, ele já tá de preguiça nesse canto. E quem falava era o velho Hobbs. Mas o Turan encara o velho e fala que ele tá bloqueando a luz do sol pra ele, então manda que ele saia. Enquanto o velho chama ele de mal educado e pergunta se ele ainda guarda rancor daquele incidente. Mas o Turan pergunta como assim aquele incidente, e se ele está falando de quando sua mãe morreu e ele tentou vender as suas ovelhas, deixando o velho bem envergonhado com isso. Daí o Turan se senta e fala que sim, é isso mesmo. Ele ainda sente ressentimento desse velho, e ele não é generoso o suficiente para compartilhar a herança da sua mãe, e eles não são próximos o suficiente para trocar cumprimentos, então ele pode dizer o que quer e vazar dali. Mas o velho fica muito puto com essa má educação dele, chamando ele de pirralho de merda. Mas o Turan com muita raiva pergunta o que ele quer dizer com isso, e o velho meio assustado só fala que um monstro apareceu. E o Turan pergunta como assim um monstro? E o velho explica que dizem que é um leopardo do tamanho de uma casa, e o Hobbit acabou encontrando ele, e ele vai voltar agora depois de avisar os aldeões. E o Turan fala pra ele que isso é um problema sério, mas o velho fala que ele não está com medo, mesmo sendo o alvo mais provável por ali, e ele realmente não sabe quanta coragem ele tem. Mas de qualquer forma, o chefe da vila foi pedir ajuda para um mago na cidade, então ele deve tomar cuidado. E ele veio ali porque estava preocupado com ele, e o nosso garoto fala que ele não é muito honesto, e porque ele não diz logo que ele viu ele pelas suas ovelhas e não por ele. Então com raiva ele manda esse velho vazar dele o mais rápido possível, pois o seu bafo fede tanto que o seu nariz está quase caindo. E o velho com muito ódio do Turan vai saindo dali resmungando, enquanto o pastor Turan vai pensando nos monstros, bestas que possuem poderes e magias misteriosas. E se humanos possuem magos, então bestas possuem monstros. E se um mago está vindo até a sua vila por conta de um monstro, então finalmente ele poderá ver um mago em pessoa. Mas se é um chefe da vila rural chamando, há uma boa chance dele não ser nada de especial, mesmo que seja um mago. Mas ainda assim ele tá animado pois pode ver um, e eles perguntam quão forte ele será. Mas enquanto ele voltava para casa, ele sentiu um cheiro muito estranho, um cheiro de sangue. Então calmamente ele vai andando em direção à floresta, e andando por lá ele tem certeza que é por ali, e o cheiro tá ficando cada vez mais forte. E quando ele finalmente para, ele percebe que foi o Rabos que foi cortado ao meio. E ele comenta que esse velho falou pra ele ser cuidadoso, mas ele foi o primeiro a morrer. Então pelo visto a fonte do cheiro de sangue era o Rabos. Mas essa ferida não pode ter sido causada por um animal normal, e com certeza foi o tal monstro. Mas enquanto ele pensava nisso, um ser gigantesco se aproximava dele. E quando o Turan olha, é de fato o monstro, com o corpo de um leopardo, mas do tamanho de uma casa. Mas enquanto isso acontecia, aquele garotinho na sua casa perguntava para o seu pai o quão forte é um monstro, e se é verdade que nem adultos podem derrotá-lo. E o seu pai explicava para ele que eles são insanamente fortes, e se adultos normais forem pra cima dele assim sem nada, não sobraria nem mesmo os seus ossos. Logo seu filho curioso pergunta se nem ele conseguiria derrotá-lo. Então ele com medo pergunta o que vai acontecer com a vila, mas o seu pai pede para que ele não se preocupe, pois o chefe da vila vai trazer um mago rapidamente para derrotar o monstro, e assim eles não terão problemas. E o garoto curioso pergunta se o mago não vai perder, né? E se o mago realmente vai punir o monstro. E o seu pai fala que é claro que sim. E os magos são grandes seres nascidos com magia em seus corpos, e podem matar monstros com uma única palavra. Mas de volta ao nosso garoto, aquele monstro leopardo
leopardo avança para cima dele, enquanto o Turan o encara calmamente. E assim ele fala, morra, o que faz o monstro desviar dele na hora. E o nosso garoto percebe que nada aconteceu então. Logo, mais uma vez, o monstro avança para cima dele para abocanhá-lo. Dessa maneira ele grita mais uma vez, mas agora ele fala, pare. E o monstro mais uma vez desvia dele, com medo dele usar magia. E o pastor Turan fala que ele sabia que matar um monstro não iria funcionar dessa forma, mas pelo visto ele nem conseguiu pará-lo, com o monstro leopardo avançando mais uma vez. Mas obviamente nosso garoto consegue desviar do golpe. Enquanto fala que nesse caso, ele pega uma pedra e fala que um pastor deve sempre fazer o que um pastor faz. E com uma pedrinha na mão, encarando um brutamonte gigantesco, ele fala endurecimento. E depois ele coloca a pedra na sua corda e com seus olhos brilhando ele fala rapidez. E sendo assim ele se prepara para lançar a pedra, enquanto o monstro vai correndo na sua direção. E por fim ele fala perfuração, lançando aquela pedra na velocidade absurda, que vai mirando bem na cabeça do monstro. Mas infelizmente o golpe passa de raspão no seu pescoço, ainda não finalizando. E aproveitando isso, o monstro avança para cima dele para abocanhá-lo novamente. Mas o nosso prota com um sorrisinho no rosto, fala que ele estava mirando não no seu pescoço, mas sim na sua cabeça. E quando a pedra retorna, cai bem em cheio no olho do leopardo, explodindo a sua cabeça. E encarando aquilo, nosso protagonista fala que essa é a primeira vez usando isso num monstro. E eles perguntam se ele deveria jogar ele num buraco ou algo assim. E no fim isso realmente é problemático. E aqueles desgraçados da vila fizeram ele se esforçar demais. Mas enquanto ele falava isso, ele começa a pensar que ele mesmo é um mago. E ele percebeu que tinha habilidades especiais 8 anos atrás, quando ele tinha apenas 10 anos. E ele levitou vários objetos da sua casa. E muito feliz com aquilo, ele perguntava para sua mãe se ela achava aquilo legal igual ele. Mas a mãe dele ficou completamente paralisada observando aquilo. E ele falava animado para ela que ele poderia fazer fogo e gerar vento ao mesmo tempo. E é claro que o Turan tem essas memórias muito frescas na sua mente, pois foi a primeira e última vez que a sua mãe ficou brava com ele, pedindo que ele parasse com aquilo. E ela falando com seu filho Turan, pedia que ele abaixasse aquelas coisas. E perguntava calmamente para ele se ele queria continuar vivendo com ela por muito tempo. E o Turan falava que é claro que sim. Então ela pediu para ele prometer uma coisa. Ele deve prometer que não usará mais esse poder a partir de agora. E ele nunca mais vai poder usar esse poder na frente de outras pessoas. E essa será uma promessa entre eles. Mas confuso, o Turan pergunta do porquê. E a sua mãe pergunta se ele lembra da história do nobre e do guerreiro. E o garoto fala que lembra sim. E ele explica para ele que as pessoas chamam os que possuem poderes especiais de magos, sendo nobres ou cavaleiros. Mas nobres e cavaleiros são essencialmente diferentes. Os nobres são descendentes de pessoas divinas, os chamados Freias, que desceram do céu para salvar os antigos humanos. Mas já os cavaleiros são descendentes de nobres que tiveram uma linhagem misturada com os humanos. E ela pergunta se ele se lembra disso. Então é por isso que nobres e cavaleiros são diferentes entre os magos. E agora ela vai dizer porque ele não pode usar esse poder. E isso é porque ele herdou os poderes de seu pai, que era um cavaleiro. E há muitos nobres malvados no mundo afora. E esses nobres tratam os cavaleiros como escravos. Então ele deve se lembrar disso. Ninguém pode saber que ele é um mago. E ele deve prometer isso para ela. E sendo assim, 8 anos se passaram desde então. E ele continua a cumprir a promessa para sua mãe, mesmo que ela mesma já tenha partido. Mas no fim, promessa é promessa, e ela não será quebrada. E ele não tem nenhum desejo de revelar que é um mago, ou mesmo descer dessa montanha. Mas um tempo depois, enquanto ele estava em casa descansando, alguém começou a bater na porta muito forte, mandando que o Turan saia dali. E quando o nosso garoto abre, ele é cercado por vários caras. E muito cansado disso, ele pergunta o que eles fazem ali, e se eles realmente estão dizendo que ele matou o Rabos. E que merda é essa? Mas o cara lá na frente agarra ele na hora, e fala que ele é muito sem vergonha, e ele feriu o velho Rabos, e deixou ele ser comido por monstros. Só que o nosso prota fala que sabe por que ele quer incriminá-lo, e o carinha pergunta do que ele tá falando. E o nosso prota fala que o homem mais velho morreu sozinho, em vez dos jovens que estavam com medo dos monstros. E ele entende porque ele acha que essa é a melhor saída, e é a maneira mais fácil deles transferirem a culpa de si mesmos para ele. Mas puto com isso, o cara se prepara para dar um golpe no Turan, só que rapidamente nosso protagonista consegue desviar do golpe, enquanto ele pensa que magia é muito conveniente, dando uma cabeçada naquele figurante. E ele sabe que se ele disser muito algo, custa apenas mana. Sendo assim, ele fala baixinho, caia. E dessa maneira aquele cara na frente cai sem fazer nada, enquanto o Turan pensa que com isso ele não precisa fazer nenhuma bagunça. E só de leve ele pode usar magia para enganá-los, para não ser tão óbvio assim, usando uma pequena parte de magia, só o suficiente para que eles não morram. E dessa forma ele pode dominá-los e derrotá-los facilmente. E desse jeito, por 8 longos anos, ele ocultou o fato de que ele é um mago. E ele fala para eles que eles deveriam ter usado sua força para o funeral de Rabos. Mas olhando para o outro lado, ele encara as mulheres e pergunta se elas também vieram para lutar. Mas o da frente fala que não é isso. E eles vieram vê-lo. E o nosso garoto só manda que ela leve eles embora dali. E voltando para casa, ele vai pensando que vai ser um caos na vila de novo. E eles irão usar isso para roubá-lo quando ele for fazer as trocas. Mas no fim, tudo bem. Ele não liga para isso. E quando chegar a hora, ele pode bater neles até ele conseguir um acordo justo. E ele espancou eles uma vez. Então não deve voltar por um bom tempo. Mas enquanto ele pensava nisso, surpreendentemente alguém bate na porta. Enquanto o Turan fala que eles devem ter ficado malucos. E assim
ele vai até a porta e abre de uma vez, perguntando muito puto quem é e se ele realmente quer morrer. Mas para surpresa do Turan, é um cara completamente desconhecido. E surpreso com ele, nosso garoto pergunta quem é. E esse carinha, sendo educado, pede com licença. E ele pensou que ele poderia pedir um favor a ele, mas parece que ele chegou num momento difícil. E curioso com esse cara, nosso garoto percebe que talvez ele seja um viajante. Então ele pede desculpas e fala que não, tudo bem. É que um pessoal muito desagradável estava ali agora há pouco. E ele lembra que a sua mãe ensinou a ele muitos modos. Mas eles perguntam se será se ele fez bem. E ele nunca tratou bem alguém dessa vila patética. Então ainda é muito estranho para ele. Mas esse viajante é um pouco estranho, pois ele carrega uma espada. Nessa vila completamente remota. Logo ele pergunta para esse cara se talvez ele procurasse por uma taverna. E no fim ele percebe que era isso mesmo. Logo ele deixa o cara entrar. Assim ele prepara comida para ele. E fala que não está numa situação muito boa. Então não há muita comida. Mas o viajante fala que isso é um banquete completo. E ele realmente o surpreendeu. E pergunta se ele nunca conheceu alguém fora da vila. O nosso garoto fala que é isso mesmo. Ele nasceu e cresceu nesse monte. E sempre viveu sendo um pastor. E também é muito raro para que essa vila tenha turistas. Mas esse viajante começa a encarar a altura, que até bebe de forma muito educada. E ele fala que ele é realmente interessante. E para alguém que cresceu como um pastor, ele tem ótimos modos. E seus pais com certeza o criaram bem. E o nosso garoto fala que aprendeu com a sua mãe. Mas olhando em volta, o viajante percebe que não tem sinal dela. E o nosso garoto fala que ela morreu alguns anos atrás por conta de uma doença. E dessa maneira ele fala que ela criou um ótimo filho como ele. Então ele tem certeza que ela está com os deuses, num palácio celestial. E depois de um tempo, enquanto Tura vai lavando a louça, o viajante fala que gostaria de agradecê-lo de novo. E o nosso garoto fala que ele vive sozinho da maneira que a sua mãe ensinou pra ele. Então tudo bem ele fazer isso. Mas ele tá muito curioso para saber o que traz ele até a vila. E esse viajante fala que pediram pra ele um favor. E o Tura pergunta como assim um favor? E pelo que ele se lembra, eles estavam procurando alguém para lidar com o leopardo monstro, ou algo assim. Então, para o choque do Tura, o viajante fala que ele é um mago, fazendo o nosso garoto ficar paralisado. Mas depois de um tempo ele fala que então ele deveria ser o mago, do qual o ancião da vila estava falando. E o viajante fala que é isso mesmo. Mas ele também está curioso sobre algo, e quer saber se ele pode perguntar algo. O nosso garoto fala que, claro. Sendo assim, o tal mago fala que ele sente um monstro nessa área, mas ele não consegue ver um. E o que é ainda mais estranho é que ele sabe sobre o ancião da vila e o monstro, mas parece calmo e posturado. E se o monstro quisesse um humano, iria primeiro para cima dele, mas como ele pode ver, ele não está com medo. E ele parece muito corajoso para um pastor que nunca saiu da cidade. Então ele pergunta bem sério para o Turan quem ele é. Só que escutando isso, nosso garoto tem uma lembrança de quando ele perguntou para sua mãe porque ninguém poderia saber que ele era um mago. E a sua mãe falava que era por conta dos nobres malvados. E curioso, o Turan pergunta como assim nobres malvados? E ela explica para ele que se nobres são pastores como eles, então os cavaleiros são como as ovelhas. E eles podem tratá-lo com amor como uma família, mas podem vendê-lo ou sacrificá-lo se necessário. E ela com certeza não quer esse tipo de vida para ele. E ela só quer que ele continue vivendo com a sua mãe, como sempre foi. E pergunta se ele não quer isso. Mas o garoto fala que claro que ele quer isso. Então ela pede para que ele se lembre novamente que ninguém pode saber que ele é um mago, especialmente outros magos, pois se descobrirem, eles irão separá-los e tornar ele uma ovelha que pode ser descartada a qualquer momento. Então, de volta ao presente, o nosso garoto encara o Tura bem sério, enquanto pensa que para evitar ser descoberto, talvez ele tenha que matar pessoas. Logo nosso garoto começa a pensar que entendo chegaram nessa situação, mas encarando o Turan, o tal mago pergunta por que ele não responde. Mas bem sem graça ele fala que se ele faz essa cara, a sua piada fica muito chata. E surpreso, o Turan pergunta como assim piada? Mas mesmo assim ele pede perdão ao carinha e fala que não tem um bom senso de humor. E esse mago se levanta e fala que não é isso. E na verdade era ele quem deveria se desculpar, pois ele acha que acabou assustando ele. Por outro lado, nosso prota fala que é a primeira vez ouvindo uma piada sobre magos. Então ele foi pego desprevenido. E o mago fala que a sua reação foi muito legal, mas ele levou a piada longe demais. Mas parando para pensar agora, eles ainda não se introduziram. Então ele fala que é um prazer conhecê-lo. E ele é o Keor, um nômade. E o nosso garoto pede perdão também, porque ele deveria ter se introduzido antes. E ele é o Tura, um pastor. E sendo assim, depois de estarem mais calmos, eles voltam a comer. E o nosso protagonista fala pra ele que faz 18 anos esse ano, enquanto o Keor faz 65. E surpreso, o Turan fala que ele não parece tão velho assim. E o mago explica que eles envelhecem mais devagar do que pessoas normais. E também vivem mais tempo. E curioso, o Turan pergunta como ele virou um nômade. E o Keor fala que depois de servir a família Abarion por 60 anos, ele foi embora. E ele queria vagar de lugar para lugar sem parar. E o nosso garoto fala que isso é bem romântico. E enquanto eles conversavam, o Tura percebeu que ele bateu um papo bem inocente com esse cara, com uma pessoa que ele acha ser uma pessoa boa. E ele realmente nunca percebeu que algo assim poderia ser tão divertido. Mas chegando à noite, o Keor fala que tá ficando tarde e é melhor ele ir. E o nosso garoto fala que é verdade. E ele nem percebeu que o sol tava nascendo de novo. Mas antes de ir embora, o Keor entrega pra ele uma moeda de prata. E essa é uma moeda de prata mais pura. Então deve cobrir o preço da refeição. E o nosso garoto fala que vai aceitar. E ele espera que a sua caça seja bem sucedida. Mas o Keor fala que eles não podem agir como se nunca mais fossem se ver de novo. E ele pergunta se ele pode vir mais vezes visitá-lo se ele estiver por perto. E depois que o Keor foi embora, o nosso garoto voltou à sua vida cotidiana normalmente, sendo um comum pastor de ovelhas, mas que também sabe usar magia. Falando juntem-se, e as ovelhas parecem meio que escutá-lo e vão se juntando ao seu redor. Só que diferente de outros dias, o nosso garoto tá bem animado hoje, pois ele pensa que é a primeira vez conhecendo outro mago. Mas além disso, ele se pergunta quanto tempo faz que ele não teve uma boa conversa. E a leveza e o humor que ele tinha naturalmente em sua fala, mais do que qualquer outro adulto que ele conheceu na sua vida toda. E aquele cara era realmente uma boa pessoa, que
e voltava sempre com um presente novo, que era a sua caça. E ele sempre pensou que cavaleiros eram só cães de caça sem emoção, usados por nobres arrogantes. Mas enfim, o Turan se pergunta como é que ele pode contar pra ele que não há mais monstros no Monte Rizaril. Só que enquanto ele pensava nisso no meio da floresta, o Cahor andava com um sentimento muito estranho, pois ele percebe que há traços de batalha, mas ele não pode sentir a presença de um monstro. E ele se pergunta se por um acaso o monstro foi caçado. Mas por quem ele foi caçado? E se o chefe da vila talvez tenha chamado outro mago além dele? Mas ele fala que de qualquer jeito isso é um alívio. E se alguém matou o monstro e as coisas estão bem, é o que importa. Só que nesse momento, para a surpresa do Cahor, ele finalmente sente a presença do monstro. E assim que ele se vira naquela direção, o mesmo monstro, mas agora completamente deformado, está bem na sua frente. Logo, o Cahor o reconhece como um espectro de monstro, mas ele confuso se pergunta quem faria algo assim. Mas rapidamente o monstro ataca. Mas depois que ele desvia, ele vai pensando que se você não absorve ou dispersa a mana de um cadáver de monstro, ele se torna um espectro. E um mago que caça monstros deveria saber disso. Então, quem matou esse monstro definitivamente era um mago. E isso é 100% de certeza. Mas ele se pergunta do porquê ele deixou ele se tornar um espectro. E se talvez ele não sabia que isso poderia acontecer. Mas ele acha que não, um cavaleiro novato que nem sabe o básico nem poderia matar um monstro desse calibre. Então foi outra pessoa com talvez uma má intenção. Só que de qualquer jeito ele vai ter que destruí-lo, pois senão ele vai matar os aldeões. E dessa maneira ele cria uma flecha de magia e lança pra cima do monstro. Mas ele percebe que infelizmente a magia foi anulada. Então a mana desse monstro é muito mais forte do que a sua própria. Mas logo ele percebe algo muito mais chocante. O monstro desapareceu. E ele percebe que ele tá tentando contra-atacar magia com magia. Mas ele não consegue saber onde ele está. Só que logo abaixo do Cahor, na sua própria sombra, o monstro silenciosamente e ardilosamente se prepara para atacá-lo. Mas com um reflexo rápido, o Cahor consegue desviar de última hora. Só que mesmo assim ele é ferido. E ele percebe que esse monstro está além do nível de um mero cavaleiro. E no mínimo um nobre de baixo rank seria necessário. E em pensar que ele encontraria um espectro desse nível numa vila aleatória, você realmente nunca se sabe o que a vida pode te proporcionar. E cara a cara com o monstro ele acha que agora é a sua deixa. E ele não só vai morrer, mas ele com muita raiva pensa que não vai morrer sozinho. E se ele vai ter que perecer, ele vai levá-lo com ele. Sendo assim, ele começa a carregar uma magia muito poderosa, pensando que ele vai concentrar toda sua mana na sua mão e então perfurá-lo bem na hora que ele atacar. E dessa maneira o monstro parte para cima dele, enquanto o Cahor está preparado para deixar a sua vida junto com a do monstro. Mas nesses milésimos de segundo, algo brilhante sai da floresta e bate bem em cheio no monstro, surpreendendo muito o Cahor, pois o monstro caiu novamente. E logo alguém aparece perguntando se ele está bem. E o Cahor se vira falando que a piada de um pastor é bem legal também, reconhecendo rapidamente o Turan. E ele surpreso fala que então ele era um mago. E o nosso garoto fala que sim, mas o Cahor pergunta por que ele não disse pra ele. Só que vendo o Turan em silêncio, ele fala que não é isso. Ele vai mudar de pergunta. E ele quer saber por que ele o ajudou. E ele poderia ter ido embora sozinho. Só que pensando nisso, o nosso garoto começa a lembrar do tempo que eles passaram juntos como amigos. E de quando ele perguntou para o Cahor por que ele estava indo tão longe. E o mago perguntava como assim. Enquanto o nosso garoto dizia que não sabe que o chefe da vila tinha prometido a ele, mas com sua habilidade ele poderia ganhar muito dinheiro de forma muito mais fácil. Mas o Cahor só dá risada da sua cara, explicando que ele tem dó das pessoas. E o nosso garoto pergunta se é sério. E o Cahor fala que vivendo na fronteira, tremendo de medo, sem proteção alguma. Mas o Protinha fala que isso não é sua culpa. Mas o Cahor fala que o mago é por natureza alguém que herdou o poder de um deus. Então eles deveriam viver com orgulho de proteger plebeus impotentes. Mas no fim nem todo mago pensa como ele. E todos eles possuem seus próprios pensamentos e a sua própria maneira de viver. E lembrando disso de volta ao presente, o nosso garoto fala que ele disse pra ele que cada um tem a sua própria maneira de viver. Só que nesse momento, para a surpresa dos dois, aquele monstro pelo visto não morreu. Mas rapidamente eles conseguem desviar do golpe. E o Cahor manda ele vir com cuidado. Eles não podem lidar com esse monstro. E é impossível de lutar com ele se ele não for um nobre. E ele manda ele reportar isso para o chefe da vila e ajudar com a evacuação, pois ele vai segurá-lo ali. Mas ele pensa que ele falou isso com muita convicção. Só que ele não sabe por quanto tempo ele consegue durar. Mas nesse momento, para a surpresa do Cahor, o nosso garoto fala que tá tudo bem. E se aquele ataque acertou, eles estarão bem. E o Cahor, curioso, pergunta do que ele tá falando. E se ele realmente está dizendo que aquele ataque não era sua força máxima. E ele se pergunta se um jovem cavaleiro se escondendo nas montanhas pode realmente caçar um espectro que até mesmo nobres teriam problemas com ele. E esse foi o pensamento que o cavaleiro veterano Cahor teve naquele momento. Mas o que ele está vendo agora não é só uma pequena conexão que ele fez numa vila rural, e tampouco a coragem de um jovem cavaleiro que fugiu de nobres, mas sim uma cena monstruosa perante os seus olhos. E talvez esse poderia ser o começo de um mago que viraria o mundo de cabeça para baixo. Enquanto na frente do Cahor, o nosso garoto confiante fala que ele sempre esteve curioso sobre os seus próprios limites. E sendo assim, várias pedras vão rodeando o pastor Turan, enquanto o nosso garoto fala para o Cahor que ele vai testar os seus limites agora. Mas o mago preocupado fala que não vai deixar ele fazer algo assim. E não importa o quão surpreendente seja o seu talento, mas esse oponente é muito forte. Então eles têm que juntar forças. Mas no momento em que o monstro tenta atacá-lo, o nosso garoto ataca com a pedra. Enquanto o Cahor percebe que, na verdade, se ele se juntasse agora, ele só iria atrapalhá-lo. E ele nem pôde reagir àquele último ataque dele. E na frente de um monstro desses, ele é realmente inútil. E o que ele precisa fazer agora é assegurar o florescimento do talento do Turan, com o nosso prota atacando mais uma vez aquele
monstro leopardo, mas ele comenta que é uma droga, não tá funcionando, já desviando mais uma vez do seu ataque. E o Cahor fala que ele não pode matar um espectro com ataques físicos. Assim ele pergunta como ele o mata, e o Cahor fala que é com fogo, ou poderes elétricos também servem. Sendo assim, o Thor ativa magia de fogo pra cima daquele monstro, mas fala que também não tá funcionando. Mas o Cahor fala que esse não é o ponto. E ele sabe que para aplicar o poder de um mago em outro ser vivo, estabelecer uma boa conexão é um requerimento básico. Então eles perguntam se ele realmente não sabe o básico de magia. Logo eles perguntam se talvez tenha sido ele que matou esse monstro e deixou ele se tornar um espectro. Então isso significa que o Thor nunca absorveu mana em sua vida. Logo ele fala para ele não só fazer fogo, mas atirar depois. Enquanto pensa que mesmo nunca tendo absorvido mana, ele ainda é muito forte. Dessa maneira o nosso garoto pousa no chão e carrega a magia de fogo na sua palma. Enquanto pensa que se você é um mago, acender fogo não deve ser difícil. Mas controlar o fogo requer treinamento separado. Mas mesmo assim o Cahor percebe que ele pode fazer isso imediatamente. E sendo assim, com todo o seu foco na luta, o Thor joga aquela meio que bola de fogo, círculo de fogo, pra cima do monstro. E assim que o acerta, o monstro vai sendo queimado. Mas no ódio ele continua avançando pra cima do Thor, enquanto o Cahor grita que ele tem que manter o seu foco. E ele tem que continuar colocando mana no fogo para que ele não se apague, pois ele tem que queimar o espectro por completo. Logo nosso garoto aumenta seu poder de fogo e vai incinerando esse monstro leopardo. E finalmente, depois de um tempo, eles ganham, o que surpreende até mesmo o Cahor, pois ele sabe que esse espectro era forte pra caralho. E normalmente o poder de um nobre seria necessário nessa situação, mas esse garoto derrotou ele sozinho. E o nosso Thor, completamente despreocupado, pergunta se agora tudo acabou de verdade. E o Talon fala que se ele não quiser encontrar outro espectro, ele deve absorver a mana primeiro. E o nosso garoto curioso pergunta como é que ele faz isso. E ele manda ele imaginar como se ele estivesse drenando algo. Sendo assim, o Talon faz exatamente como ele falou. Então a mana do monstro vai indo na sua direção, e ele absorve ela calmamente e perfeitamente. E nota aquela mana entrando no seu corpo, por toda parte do seu ser. E surpreso com isso, o Cahor vai na sua direção e pergunta se ele se sente mais leve agora. E ele realmente não pode acreditar que ele está vendo isso com seus próprios olhos. E ele pergunta se é a primeira vez mesmo que ele absorve mana. E o nosso prota fala que é isso aí. E o Cahor pensa que depois do despertar, a mana cresce lentamente com a idade. E a melhor maneira de ficar mais forte é matar monstros ou magos e absorver sua mana. Mas essa era a primeira vez de Thor absorvendo mana. E ainda assim ele já conseguiu lidar com magia desse nível, ou seja, ele possui um talento inato absurdo. O que significa basicamente que esse jovem é um completo monstro. Logo ele fala com o Thor que ele realmente foi muito rude com ele. E ele pergunta de que casa ele pertence. Mas o nosso garoto fala com o Cahor e o Cahor pergunta o que foi. E o garoto manda ele limpar o seu sangue primeiro. Então, sendo assim, depois de um tempo de volta à casa do nosso garoto, o Cahor, que foi tratado por ele, pede perdão pela sua falta de educação, por fazer alguém tão estimado como ele fazer algo assim. E ele pode apenas pedir desculpas. Mas o nosso jovem pastor Thor fala que já disse que ele não é alguém estimado, e ele é apenas um pastor que nem conheceu seu pai. Então ele pede que, por favor, ele pare, sendo bem sério nessa insistência. E o Cahor fala que beleza, não olha pra ele assim. Mas ele quer saber o que um mago poderoso como ele faz sendo pastor. E ele fala que não quer desrespeitá-lo, mas não combina com ele. E o nosso garoto conta que foi um pedido da sua mãe, e ela disse pra ele fazer isso, até o momento que ele morrer. E surpreso, o Cahor pergunta por que ela pediria isso. E ele fala que o mundo afora há nobres. E se é revelado que você é um mago, você será usado posteriormente e descartado. Logo o Cahor fala que ela era realmente sábia, o que surpreende nosso garoto, falando que está muito surpreso, já que ele pensa que ele diria que ela era super protetora. Mas o Cahor fala que a sua mãe não estava errada, pois magos possuem grandes poderes, e grandes poderes atraem conflitos inevitáveis. E há uns 20 anos atrás, houve uma grande guerra entre duas casas nobres, casas gigantescas mesmo, e a guerra era entre a casa Arabion, que ele servia, e a grande casa Zaha. E muitas pessoas morreram nessa guerra, e de mais ou menos 3.000 cavaleiros de Arabion, quase 1.000 morreram, e basicamente quase um terço dos cavaleiros. E tristemente todos próximos dele estavam nesse terço. O seu amigo Denver, que disse que abriria uma lavanderia depois que a guerra acabasse. O seu professor Hartman, que sempre brigava com ele, dizendo que ele tinha muito a aprender. E a sua amada família, sua esposa e seu filho. E eles foram todos massacrados pela casa Zaha, e só ele sobreviveu. E é por isso que a sua mãe, de certa maneira, estava correta. Porque a vida de um cavaleiro pode desaparecer mais rapidamente do que a de um plebeu. Mas há uma coisa sobre a qual ela estava errada, que era a sua aptidão. E curioso, Thor pergunta como assim sua aptidão? E o Cahor responde que é vergonhoso dizer isso nesse estado, mas ele é um cavaleiro com bastante habilidade. Mas foi ele quem facilmente destruiu o espectro do monstro, o que até mesmo ele não conseguiu derrotar. E seu potencial não é meramente o de um cavaleiro, e no mínimo ele está no nível dos nobres. E dentre eles sua aptidão é de com certeza alto nível. E o nosso garoto, que parece não ter reação nenhuma porque ele é muito estranho, comenta que a sua mãe disse que seu pai era um cavaleiro, e ele pergunta se por acaso isso era uma mentira. Mas o Cahor fala que em ocasiões raras, uma criança pior que um cavaleiro nasce entre os nobres, ou uma criança que é de classe nobre nasce entre os cavaleiros. E nesse sentido ele acha melhor que ele saia desse monte e explore o mundo. E o nosso garoto pergunta do porquê. E ele fala que é porque eles, os humanos, são mais do que cavaleiros e nobres, e os humanos ainda não são os mestres desse mundo. Mas ele pede perdão e continua esquecendo. E o negócio é que ele não sabe muito sobre magia. Então ele explica pra ele que a habilidade de linhagem é um traço que nobres herdam de seus ancestrais, os Freya. E se ele tem ou não tal habilidade é o que separa nobres de cavaleiros. E ele pergunta se havia qualquer feitiço que parecia muito fácil, ou simples quando ele usava magia, ou alguma habilidade incrível que ele não precisou usar magia para ativar. E o nosso garoto fala que então não é que ele só é forte. E o Cahor fala que só de ter mana, as habilidades físicas de um mago se tornam mais fortes. Então
nosso garoto fala que ele tem um bom nariz e é bom em jogar pedras. E o Kawa fala que se o seu olfato é bom demais, isso pode ser uma habilidade de linhagem. E ser habilidoso com armas arremessáveis é uma das características da casa Arabian, mas é uma característica bem comum. E ele pede pra ele contar mais. E depois de um tempo conversando e analisando as coisas, o Kawa fala que então entende. E o nosso garoto pergunta por que ele tá reagindo assim, com o Kawa obviamente muito triste. Logo ele fala que então ele acha que sabe qual casa é responsável por suas habilidades. E curioso, nosso garoto pergunta que casa é. E ele fala que é uma grande casa, conhecida como perseguidores ou caçadores. A casa Zaha, aquela que lutou a guerra contra a casa Arabian. O que surpreende muito nosso garoto, pois agora ele é basicamente o seu inimigo, ou pelo menos ele faz parte da linhagem que era o seu inimigo. E pensando na tal casa Zaha, o nosso garoto fala que ele tá dizendo que ele é da mesma linhagem do que os seus inimigos. Então é por isso que ele parece tão cabisbaixo. E ele nervoso se pergunta o que ele deveria dizer, e se ele deveria por acaso se desculpar por isso. Mas ele sabe que essas são as ações de parentes que ele nunca conheceu. Só que dessa maneira o Kawa fala para o Tora que ele não precisa ficar tão preocupado, pois ele nem participou da guerra. Só que o nosso garoto um pouco desconfortável fala que ainda assim, mas o Kawa interrompe e fala que esse assunto de adultos. E se eles tentarem limpar sangue com sangue, a guerra será eterna. Só que o nosso garoto pergunta se ele não se arrepende. E o Kawa pergunta do que exatamente. E ele fala que é sobre dizer para ele explorar o mundo. Mas o Kawa fala que se ele sair da montanha e buscar poder, vai inevitavelmente se juntar à casa Zaha, pois possui habilidades extraordinárias afinal. Mas ele confia nele. E o nosso garoto pergunta como assim. E o Kawa fala que tá falando da bondade que tem nele, já que ele o salvou, mesmo tendo que revelar uma identidade que ele ocultou por toda a sua vida. E na verdade, se alguém como ele se juntar à casa Zaha e ascender a uma posição mais alta, talvez ele possa prevenir que uma guerra terrível como essa aconteça novamente. Logo nosso garoto pensa nisso. E o Kawa fala que, bem, eles não precisam mais falar sobre isso. Mas também não é como se ele tivesse decidido agora se juntar à casa Zaha ou algo assim. Só que o nosso prota fala que seus pensamentos estão muito claros. E ele quer tentar sair da montanha. E o Kawa fala que então ele pensou bem nisso. Só que o nosso protinha fala que agora não. Ele vai sair quando a sua ferida se curar. E o Kawa fala que ele é muito gentil. E ele só tá meio que arranhado, é só isso. Mas ainda assim ele é uma ótima pessoa. E dessa maneira o Kawa aproveita o tempo deles para ensinar algumas coisas para o garoto. Como por exemplo que para usar magia, ele precisa de mana. E é por isso que mana é muitas vezes chamada de chave para a onipotência. Mas na verdade não é realmente onipotência como o nome sugere. Mas ainda assim, para usar magia, você precisa de mana que combina com ela. E o nosso garoto pergunta qual é o padrão para a mana que combina com magia. E o Kawa fala que vai explicar agora. E a dificuldade da magia é determinada por 3 fatores. O primeiro é a linhagem, o segundo a afinidade e o terceiro é a causalidade. O primeiro basicamente é determinado pela linhagem que você nasceu. E isso se aplica à maioria dos nobres que não são cavaleiros. Por exemplo, seria difícil para ele curar suas feridas com magia. E o nosso garoto fala que sim, é isso mesmo. Só que ele fala para ele que para aqueles da linhagem Ravista do Sul, curar os outros é algo que eles podem fazer sem treinamento algum. E esse é o poder que vem da linhagem. E o nosso garoto pergunta então sobre a segunda, a afinidade. E ele fala que você pode pensar nela também como se fosse uma familiaridade. E é um conceito que diz que o mago pode performar tarefas facilmente, se estão acostumados ou preferem fazê-la. E o Turan pergunta se é igual quando ele fez a bola de fogo pensando que estava jogando uma pedra. E o Kawa fala que é exatamente isso. E muito provavelmente, se ele tivesse feito chamas mais simples, ele não teria atingido aquela velocidade e poder. E assim vem o último e o mais importante, a causalidade, que até ele mesmo não entende muito bem. Então ele pergunta para o nosso garoto, o que aconteceria se você tentasse matá-lo diretamente usando mana? O nosso prota fala que provavelmente alguma luz brilhante na sua cabeça e só. E o Kawa fala que esse é exatamente o fenômeno que ocorre por causa da causalidade. E quando não há causa apropriada e o que precisa ser atingido é muito difícil, essa regra é aplicada. E o nosso garoto fala que entende mais ou menos o que é. Então se ele quisesse matá-lo, em vez de gastar mana desejando morte, ele teria que encontrar uma causa para a sua morte, como criar ou atirar chamas. Porque criar e atirar chamas é mais natural do que só acender uma. E surpreso e animado com isso, o Kawa fala que é isso mesmo. E ele poderia se tornar um estudioso de magia em vez de qualquer outra coisa. Só que o nosso garoto fala que pode controlar animais normais conforme seus desejos. Então ele pergunta se é por isso que as bestas mágicas precisam de algo assim. E o Kawa fala que isso é por conta da sua mana. E assim os dois continuam conversando, enquanto a ovelha é muito fofa lá fora observa tudo. Mas agora, mais tarde, o nosso garoto fala que realmente magia não é tão fácil assim. E o Kawa fala que o excelente mago não só sabe como usar mana, mas também os princípios e situações por trás dela. Só que o Tyron fala que agora que ele parou para pensar, ele pergunta se a linhagem Zaha possui alguma habilidade especial. E o Kawa fala que eles são habilidosos em furtividade e perseguição. E ele pede para que ele tente uma vez. O nosso garoto fala que tudo bem, mas ele pensa que ele não quer ser visto pelos outros, e despeja mana nesse pensamento. E ele também quer que seus sons e cheiros não sejam detectáveis, e faz o mesmo com a mana. E dessa maneira ele some da sala, o que surpreende até mesmo o Kawa, porque simplesmente funcionou muito fácil. E o Kawa fala que ele conseguiu de primeira, e ele não pode ver. Mas logo depois de um segundo, o nosso garoto reaparece. E o Kawa fala que já faz um tempo, desde a última vez que ele viu essa habilidade, e é realmente algo de se arrepiar. E durante a guerra, os cavaleiros de Arabian tinham muito medo dessa habilidade. Logo, o nosso garoto fala
fala que isso parece uma habilidade bem injusta. Mas o Coward fala que você não se torna invencível só por isso. E ele deve se lembrar bem disso. Mas então agora ele vai ensinar a ele alguns métodos de treinamento mágico. Só que o nosso garoto pergunta se ele não tá ensinando demais para um mago de uma família inimiga. Mas o Coward fala que ele salvou a sua vida e cuidou bem dele. E ele pergunta se ele não lembra do que ele disse. Ele realmente confia nele. E sendo assim, um tempo se passou. E de volta a vir um velho incendente pergunta do que ele tá falando. E se ele realmente vai vender as ovelhas e ir embora assim. Então quem será o pastor a partir de agora? E como ele pode decidir algo assim sem nem consultá-los? Só que o nosso prota fala que eles deveriam descobrir como encontrar um pastor vocês mesmos. E ele pergunta se realmente importa pra vocês o que ele faz com seus pertences. Mas enfim, ele espera que eles possam comprar as ovelhas a um preço justo. Senão ele vai liberar todas elas e ir embora. E eles podem até mesmo tentar capturá-las. Mas ele já avisa que vai ser bem difícil. E dessa maneira o pequeno chefe da vila pensa que esse desgraçado é alguém que mantém a sua palavra. E ele com certeza não vai ganhar nada irritando esse cara. Então ele fala que tudo bem, ele entende. E fala para ele que se ele fica ou sai, ele pode fazer o que quiser, ele não se importa. E sendo assim, ele vai saindo da vila juntamente com o Coward. Enquanto fala que agora que ele parou pra pensar, aqueles aldeões ainda devem compensá-lo depois de tudo. E ele pergunta se ele deve coletar. Mas o Coward fala que não tem intenção de receber nada, falando que foi ele quem capturou a besta mágica. E ele basicamente não fez muita coisa. Mas depois de andar por um tempo, eles pelo visto terão que se separar. E o Coward fala que pede perdão por recusar sua oferta de viajarem juntos. É só que ele se sente melhor sozinho. Por outro lado, o nosso garoto pede para que ele não se preocupe. E ele realmente agradece por tudo. E sim, o Coward fala para o Turan se cuidar bem e viver o máximo possível. E o nosso garoto chama de ancião e espera que eles possam se encontrar felizes novamente. E então foi assim que o garoto assistiu a figura do Coward se esvaindo por um longo tempo. E só depois ele percebeu o porquê ele não queria que o velho cavaleiro falasse com ele formalmente. Pois mesmo que nunca tenha lhe faltado a afeição vinda da sua mãe, o garoto secretamente sempre sentiu falta de uma figura paterna. Alguém que poderia ser o seu modelo a seguir, para o tipo de homem que ele quer se tornar. E sendo assim, o nosso garoto dá início à sua aventura caminhando sozinho, como um viajante sozinho, isolado, basicamente um nômade que é um mago. E enquanto ele caminhava pelo deserto com algumas pedras gigantescas que parecem uma montanha, ele dá de cara com algumas pessoas. E se pergunta se eles são mercadores nômades, que vão de vila em vila. E isso até que é bom, pois ele pode perguntar a eles as direções. E sendo assim, o velho da frente pergunta por que ele bloqueou seu caminho. E o nosso garoto fala que tá viajando sozinho. E pergunta onde fica a cidade mais próxima. E o velho fala que se ele seguir a estrada que eles vieram, eles chegarão numa cidade chamada Murray. Logo nosso garoto fala que entende e agradece por ele. E assim que ele passa por todos, um deles pede para que ele espere. E pergunta se ele só vai embora depois de conseguir a informação que queria. Mas o Turan pergunta como assim. E o cara responde que quando você recebe algo, deveria dar algo em retorno, já com todos sacando as suas armas. E o líder fala que primeiro ele deve soltar a sua bolsa. Logo nosso garoto pergunta se eles são bandidos. E aquele carinha pergunta se eles forem o que ele pode fazer. E o líder deles, que é aquele velho lá do início, fala que eles podem chamar ele de descuidado, pois eles estão num deserto onde ninguém conseguiria encontrar o seu corpo. Então ele deve tirar a mochila e vazar enquanto eles estão sendo pacíficos. E matar ele e tirar as roupas seria muito trabalho desnecessário. Mas então o nosso garoto fala que entende. Então eles são bandidos que até matam pessoas. E lembrando do que ele aprendeu com o Coward, ele fala que eles virem até ele até que foi bom, pois agora ele pode usá-los como companheiros de prática. Mas depois que o Turan fala aquilo, aquele velho fala que esse lunático tá falando como se fosse um mago, enquanto os outros capangas só dão risada dele. Só que rapidamente o nosso garoto fala vento, jogando todos pro ar, enquanto ele pensa que em vez de gerar vento do ar, ele pode formar ele com a sua mão e amplificá-lo usando muito menos mana. E antes ele não sabia que podia formar vento tão forte com tão pouca mana. Mas no fim até que deu certo. E depois que todos caem no chão assustados, eles se perguntam que merda é essa. Mas logo depois, nossa garota abre uma garrafa e vai tirando algumas gotas de água e cria meio que um objeto que parece muito algo que é muito estranho. Se você sabe o que é, comenta aí embaixo. Mas logo depois eles se formam em cristais de água. E depois que ele endurece eles com magia, ele ataca o primeiro, fazendo vários furos no seu corpo. E depois que o primeiro morre, o nosso garoto se pergunta se esse feitiço não era pra ser muito útil quando há pouca água por perto. Mas pra falar a verdade, só tirar pedras parece muito mais rápido e forte. E observando isso, o chefe dele está com muito medo, falando que não sabiam que ele era um mago. Então ele pede que, por favor, ele perdoe eles pelo menos dessa vez. E eles irão fazer o que ele quiser. Mas enquanto o velho chamava sua atenção, aqueles outros três atacaram ele pelas costas, enquanto o velho implorava para que ele parasse. Mas sentindo isso, nosso garoto dá um grande chute bem na terra, e do chão se formam vários espinhos, que penetram o corpo dos três bandidos, matando eles instantaneamente. E observando aquilo, o velho chefe tá em choque, pensando que isso é impossível, e todos seus capangas estão mortos, por um único mago que ele pensou que era um garoto qualquer. Logo nosso prota se aproxima, e fala que quer perguntar uma coisa pra ele. E o velho fala que ele pode perguntar qualquer coisa que quiser. Ele vai responder qualquer coisa. Assim o Turan pergunta por que eles atacaram ele sem nem mesmo um plano, e qualquer viajante pode ser um mago. E o cara fala que é porque ele curvou a sua cabeça. O nosso garoto confuso pergunta como assim. E o bandido fala que até quando eles falaram rudemente com ele se curvou e os cumprimentou. Então eles assumiram que ele era alguém bem ordinário. Logo nosso garoto agradece, pois essa foi uma lição muito útil. E feliz por ter ajudado, o bandido pergunta se realmente ele vai poupá-lo agora. Mas assim que ele levanta a sua cabeça, algumas gotículas de água estão bem na sua testa. Enquanto o nosso garoto lembra das palavras do Coward, de quando ele falou que a partir de agora, ele vai conhecer muitas pessoas diferentes. E tem algo que ele quer dizer pra ele, que é que ele nunca pode ser misericordioso com os pedaços de bosta com bandidos. E esse tipo de pessoa que não hesita em machucar
os outros só para lucrar, não merecem piedade e nem viverem. E a razão para ele estar dizendo isso, mas o nosso próprio interrompeu e falou que entendia sim. Ele sabia exatamente do que se tratava, pois uma vida que ele pode poupar por dó pode acabar machucando outras pessoas boas. E depois que ele mata todos os outros, o nosso garoto comenta que já perdeu muito tempo ali, e agora é a hora de ir embora. E enquanto ele andava pelo deserto, ele encontrou a estrada que os bandidos mercadores percorriam, e aquelas rodas que marcavam a areia. Ele só foi seguindo esses passos, mas enquanto ele ia à procura da cidade, algumas coisas começaram a pesar na sua mente. E não foi algumas coisas, mas sim algumas pessoas, que ele acabou matando no caminho. E ele sentiu culpa? Sim, ele sentiu culpa, mas ele não poderia deixá-los ir embora, porque ele lembrou do aviso do Cal, que pessoas podem decidir, sem hesitar, roubar ou matar por lucro. E essas mesmas pessoas que ele pode deixar sobreviver por dó, podiam alvejar outros a qualquer hora. E com as marcas de roda no deserto indo embora conforme o tempo passava, o coração caótico do Turan se acalmou gradualmente, enquanto ele se lembrava dos ensinamentos do Cal. E foi assim que, finalmente, ele chegou num novo mundo. E observando aquilo de longe, ele percebeu que era de fato uma cidade grande. E ele ficou surpreso com esse lugar, que na verdade era uma pequena cidade chamada Murray. E caminhando pelas ruas ele nota que é a primeira vez que ele vê tantas pessoas ao mesmo tempo. E até a arquitetura desse lugar é completamente diferente se comparado à sua vila passada. E agora realmente parece que ele tá numa cidade grande. E caminhando pelo centro ele vai em direção ao vendedor de frutas. E chegando lá o vendedor fala que ele é bem-vindo e pergunta o que ele pode fazer por ele. Só que o nosso garoto fala que não é um cliente, lembrando que o Kaor falou pra ele que se ele chegar numa cidade e precisar descansar, ele deve procurar por uma taverna. E não importa onde seja, normalmente há uma caverna na cidade. Mas esse vendedor irritado manda ele ir embora, já que ele não vai comprar nada. E o Turan tá completamente perdido se perguntando por que esse cara é tão rude. E eles perguntam se é uma regra oculta das cidades, na qual você é obrigado a comprar uma fruta antes de perguntar alguma coisa. Então ele pergunta quanto é aquela fruta. E o vendedor fala que são 2 do pitch. Sendo assim, ele vai separando o dinheiro. E o vendedor fala que ele parece um estrangeiro, então provavelmente não sabe quanto é isso. E pagar outras moedas é válido também. Logo, nosso garoto pergunta onde ele pode encontrar a taverna. E o cara manda ele descer a rua, atrás da loja de capas e virar à esquerda. Assim, ele verá um telhado azul. E esse lugar é a maior taverna da cidade. E sendo assim, depois do tempo, nosso garoto chega na taverna, onde ele é recepcionado por uma garota bem bonitinha, tá? Que se chama Lena. E ela encara ele falando que ele é um cliente bem bonito. Mas o nosso garoto pergunta pra ela quanto é por noite. E ela fala que são 16 do pitch. Logo, nosso garoto diz que vai ficar com isso. Só que mais importante, há algo que ele quer perguntar. E ele quer saber se algum monstro por perto com recompensa pela sua cabeça. E o garoto pergunta como assim um monstro? Enquanto Turan sabe que ele precisa matar monstros e absorver sua mana para ficar mais forte. Além de que isso também pode dar dinheiro pra ele. Então ele pergunta pra ela por que ela não responde. Mas ela, chamando ele de senhor muito educadamente, fala que nada nesse mundo é de graça. Então depois que ele compra algumas bebidas, ela explica pra ele sobre a prefeitura. Mas ele em dúvida pergunta o que é isso. E ela pergunta se ele realmente não sabe o que é uma prefeitura. E se ele é realmente do interior. Mas mesmo assim ela fala pra ele que a prefeitura é onde os assuntos públicos são lidados. E os oficiais que trabalham lá são contratados pelo Lorde da cidade. E provavelmente a essa hora já fechou. Mas ele pode dar uma passada lá por amanhã, se ele quiser encontrar um contrato de caça. E ela, curiosa, pergunta se então ele é um caçador de monstros. E o nosso garoto pergunta o que é isso. E ela fala que dizem que se uma pessoa normal caça monstros, ela pode se tornar um mago. E ela quer saber se ele também quer se tornar um mago. Mas para surpresa dos dois, alguém atrás dele comenta que é claro, qualquer pessoa que acredita nesse tipo de superstição é idiota. Mas um loiro alto toca no seu ombro e pergunta como assim superstição. Esse é um fato super real. E esse cara é um caçador de monstros chamado Midan. E ele fala para o Prota que viu com seus próprios olhos. E a garota surpresa fala que então Midan está vivo mesmo. E ele fala para ela que disse que não iria morrer até virar um mago. Enquanto o nosso garoto só pede para ele tirar a mão dele. E o cara envergonhado pede desculpas. Só que mais importante do que isso, o Turan quer saber se ele pode ouvir sobre esse caso que ele acabou de falar. E o Midan fala se é sobre a parte onde pode se tornar um mago caçando monstros. E ele fala para ele que magos ficam mais fortes caçando monstros. E pelo mesmo princípio, se uma pessoa normal mata monstros, ela pode se tornar um mago. E eles 4 estão caçando monstros para se tornarem magos. Logo o Turan pergunta se então isso significa que algum deles é um mago. Mas o Midan fala que nem fudendo. E nessa cidade só é o Lorde e seus 3 magos. Mas ele pergunta para o Turan meio desconfortável se ele disse que era um caçador de monstros. E pelo que ele pode ver, esse equipamento é muito ruim pra isso. E ele pergunta cadê a sua arma. E o nosso garoto fala que é aquilo, onde ele lança as pedras. E ele pergunta se ele usa um estilingue para matar monstros. Mas julgando por quão usado está, pelo visto ele luta bastante. E o nosso garoto fala que é isso mesmo. E é bom para tirar algo do tamanho de um ovo rapidamente. E o Turan comenta que com isso ele pode caçar muito bem coelhos e raposas monstros. E para falar a verdade, ele iria dizer que precisava de outro atirador. E ele pergunta se ele tá interessado em caçar com eles. Mas o nosso garoto fala que não, obrigado. E assim é o final do dia. Ele no seu quarto pensa que não há motivo para caçar junto com aqueles caras, porque nem mesmo eles os conhecem. E também ele não quer que eles saibam que ele é um mago. Mas ainda assim ele não pode acreditar que realmente saiu da sua vila. E ele muito em dúvida se pergunta o que vai acontecer a partir de agora. Só que enquanto ele tentava dormir, ele escutou alguém batendo na porta e perguntou quem é. E mais uma vez, outra lembrança do Kaor entrou em sua mente. De quando ele perguntou para ele se até na taverna ele deveria permanecer alerta. E o Kaor falava que era isso mesmo. E as cidades não são necessariamente muito seguras. E ele nunca deve baixar a sua guarda. Sendo assim, nosso garoto vai até a porta, já com sua magia engatilhada. E assim que abre, ele encara a pessoa. E se pergunta o que a Lena faz ali. E ela com um sorrisinho no rosto pergunta se ele já está dormindo. E ela só passou ali porque pensou que ele estava com frio, então ela veio esquentá-lo um pouco. E o Turan aparentemente
aparentemente perdido, pergunta do que ela tá falando. E como assim esquentá-lo um pouco, enquanto a garota faz uma carinha pra ele muito da sugestiva. E ela encara ele falando que é exatamente o que parece. Mas ele pergunta como é exatamente o que parece. E ela fala que por uma pequena quantia de dinheiro, ela fará o que ele quiser. Mas ele pergunta se ele não quiser nada. Mas ela manda ele não mentir, pois está estampado no seu rosto, já agarrando o nosso garoto. Mas encarando ele, o que está estampado na sua cara é um rosto de um Buda, que com certeza é virgem. E ela percebe que no fim ele realmente não quer nada com ela. Só que mais uma vez, outra lembrança do Kaor entra na sua mente de novo. De quando ele desesperadamente falou pra ele não fazer isso. E ele sempre tem que tomar cuidado com as empregadas e prostitutas na taverna, pois a maioria delas possuem DSTs. E eles têm alta resistência a doenças, então não tem problema pra eles. Mas se ele não tomar cuidado, ele pode passar para outra mulher, um do seu próprio interesse. Então ele não deve deixar o desejo tomar conta do seu corpo. Logo, nosso garoto pensa que então essas idades também são difíceis de se viver, com a Lena descendo das escadas muito puta, mas também envergonhada pelo nosso garoto. Enquanto o Protia pensa que é a tenda de frutas antes, que pediu dinheiro por informação, e agora a Lena querendo dar pra ele o seu corpo por dinheiro. E pensar que ele se colocaria um preço em pequenas informações e conversas. As grandes cidades são realmente bem ignorantes. Mas enquanto ele pensava nisso, ele começou a escutar uma conversa, que era do grupo daquele cara antes, pois um deles perguntava por que ele chamou aquele cara de antes. E para falar a verdade, ele parecia bem inútil. E os outros falam que é isso mesmo, ele fala demais, então seria perfeito para usar como isca. Mas o líder deles fala que é porque ele lembra ele quando ele era mais jovem. E ele viu que ele caça com arma daquelas, deixou ele preocupado. E se aquele cara é 1% do que ele com certeza vai sobreviver. Enquanto seus amigos falam que ele é bonzinho demais. Mas o nosso garoto fica feliz pensando que o Midan, pelo visto, não é tão ruim assim. E talvez as grandes cidades não sejam tão ignorantes quanto ele achou que seriam. Mas sendo assim, no outro dia, o nosso garoto vai em direção à prefeitura. E chegando até o atendente, o bigodudo pergunta como é que ele pode ajudá-lo. E o nosso garoto pergunta se ele é um oficial. E o cara pergunta o que ele parece. Mas o Turan vai lá e fala que quer caçar monstros. E o oficial pergunta como assim monstros. Enquanto mais outra lembrança do Cal entra na sua mente de novo, de quando ele falou que o mundo não será gentil com ele. E o nosso garoto perguntava do porquê. E era porque ele deveria pensar bem nisso. Não há motivo para ser gentil simplesmente. E se você quer que as pessoas te tratem bem, o método é bem simples. Ele deve revelar que é um mago. Só aí as pessoas normais irão tratá-lo como uma divindade. Mas como ele ainda não revelou que é um mago, o oficial fala que ele não pode levar isso com você. E ele pode olhar e depois devolver. E o nosso garoto pergunta sobre esse monstro, o corvo. E o cara muito irritado pergunta se ele não reconhece. E se por acaso parece um gato para ele. E ele sabe que é bem provável. Mas se ele matar esse monstro, ele deve trazer o cadáver para a cidade. E se o mago não dispersar ele com mana, ele se torna um espectro. E se você matar um monstro e deixar o corpo abandonado, isso é um crime e ele será executado. Mas nosso garoto claramente já sabe disso. E ele também sabe o que acontece quando um monstro se torna um espectro. E ele com certeza não pode repetir esse erro. Mas ele curioso pergunta sobre os cavaleiros e se eles não caçam monstros. Só que o oficial pergunta se ele acha que eles têm tempo de sobra para isso. E o trabalho de um cavaleiro é manter a ordem pública numa cidade. E como ele pode sair para caçar monstros fora dela. E isso é para delinquentes como ele lidarem. E sendo assim, ele observa o Turan saindo dali. Enquanto comenta que, infelizmente, outro corpo vai apodrecer fora da cidade. Mas no mesmo dia ele engoliu essas palavras, quando o nosso garoto entregou para ele o corvo que ele pediu. E ele e os outros oficiais falavam que isso era impossível. E como caralhos ele trouxe isso tão rápido? E ele pergunta para o Turan se ele matou sozinho. O nosso garoto fala que sim, foi isso mesmo. E ele curioso pergunta como ele recebe a recompensa. Mas o outro oficial correndo fala que vai pegar agora. E ele fala que ali está a recompensa. E ele deve ter trabalhado duro. Então ele pede que, por favor, ele descanse. E o nosso garoto agradece. E depois que ele vai embora, os três continuam observando o corvo, comentando que está em incrível estado. E até as asas estão intactas. E eles nem sabiam que era possível trazer um corvo desse nessa condição. Mas logo eles percebem que o Turan ainda tá ali observando eles. E eles perguntam por que ele ainda não foi embora. E o nosso garoto quer saber se não há outros monstros para caçar. O que surpreende muitos oficiais, perguntando se ele realmente quer caçar mais. E sendo assim, depois de um dia longo de caça, a Lena fala pra ele que esses são os itens mais caros do menu. E ela nunca sonhou que alguém como ele poderia derrotar um monstro. Ou melhor, 30 monstros em 3 dias. E ele com certeza ganhou bastante dinheiro. Enquanto o nosso garoto vai comendo toda aquela ceia sozinho. E ele fala para a Lena que dinheiro não é o seu único objetivo, pois ele sabe que mais precisamente o objetivo dele é a mana dos monstros. E graças a isso ele definitivamente ficou bem mais forte. E comparado quando ele estava com o Kel, a sua mana aumentou muito, mas ele pode sentir um certo limite. E com apenas a mana de monstros fracos, vai ser muito difícil ficar mais forte. Mas depois de um tempo ele fala pra ela que na verdade, ele quer saber se ela não roubou um pouco dessa comida. Mas ela fala que não, ele comeu tudo sozinho. E ela fala que ele é magrinho, mas com certeza come igual um porco. E o cozinheiro ao lado fala que faz um tempo que ele não faz um banquete desses. Então alegra ele que ele tenha gostado. E o nosso garoto fala que realmente estava muito gostoso. Mas o cozinheiro fala que na próxima vez será muito melhor. Só que enquanto o nosso garoto subia para o seu quarto, alguém o agarrou e o parou, falando que então ele estava comendo algo bem gostoso sozinho, o chamando de magrelo, e falava que ouviu dizer que ele ganhou bastante dinheiro ultimamente, e que então ele doar um pouco pra eles. Mas nesse momento ele é acertado bem no seu nariz.
reais. Enquanto o nosso garoto pergunta se ele não queria uma doação. Então essa é a doação que ele tinha. Mas rapidamente o outro caçador parte para atacá-lo, mandando que ele não fique se achando. Só que o nosso prota desvia facilmente, e com só seu braço levantado, aquele cara bate de cabeça em cheio no braço, e depois que ele cai no chão com dor, o outro avança pra cima dele com um banquinho de madeira. Mais facilmente o nosso garoto para o banco, e depois dá um peteleco na sua testa, enviando ele voando. Só que observando aquilo muito puta, a lenda começa a gritar que eles não podem brigar na taverna. E sendo assim, depois de um tempo, o Maiden teve que ir até o nosso garoto pedir desculpas, e ele deu uma grande bronca naqueles caras de antes, e ele pede perdão e fala que isso nunca mais acontecerá novamente. E o problema é que eles estiveram bem mal de dinheiro ultimamente, e ele acha que eles ficaram com inveja quando viram. Sendo assim, ele manda que os dois peçam desculpas, e os dois envergonhados pedem perdão. Mas o Turan curioso pergunta se as coisas estão difíceis pra eles, e o Maiden fala que só tão limitadas na verdade. E em mais ou menos 3 dias, eles já não conseguirão pagar mais a estadia, mas ele sabe que esse problema é seu. Só que para a surpresa do Maiden, o nosso garoto fala que tá ali um pouco de dinheiro, e surpreso ele pergunta do porquê ele tá fazendo isso, e o Turan fala que é o pagamento pela bondade que ele mostrou quando tentou recrutá-lo. E o Maiden pergunta como é que ele sabia, enquanto o nosso garoto fala que nada é de graça, e o que ele quer é informações. E o Maiden animado fala que ele possui muitas informações, e ele vai contar tudo agora. Sendo assim, no dia seguinte, o nosso garoto estava observando a cidade lá de cima, pensando que essa pode ser a sua última caça nessa cidade. E o Maiden deu muitas informações pra ele sobre a próxima cidade. Então agora é hora de ir. E pelo que ele ouviu ontem, ele tinha muito mais informações úteis do que ele esperava. E o Maiden é realmente uma boa pessoa. É só que ele não é tão experiente quanto o Cal. Mas isso só torna ele mais puro e gentil. Só que enquanto ele pensava nisso, ele sentiu um cheiro estranho e percebeu que era cheiro de sangue. Enquanto pedia mentalmente que, por favor, que ele esteja errado. Mas infelizmente quando ele chegou no local, ele observou tudo. Quando viu um dos grupos do Maiden com um corte no seu estômago. E ele sabe que essa pessoa é do grupo dele. Então pelo visto é verdade. E o Maiden acabou morto. E ele vai até o seu corpo e pergunta o que diabos aconteceu. E dessa maneira o nosso garoto observa ao lado que um deles ainda está vivo, falando que foi um coelho. E o nosso garoto pergunta como assim coelho? Logo ele percebe um monstro coelho comendo as vísceras de um amigo do Maiden. E se um coelho que era pra ser um coelho fofo é um coelho demoníaco, encara o nosso garoto com sangue na sua boca. Enquanto preocupado, o nosso garoto percebe sua velocidade monstruosa e rapidamente consegue desviar do golpe. E ele percebe que ele quase o acertou. E esse coelho com certeza não é normal. Só que com o seu estilingue ele arma uma pedra. E com toda a sua força ele joga pra cima do coelho, como se fosse um tiro teleguiado. E pelo visto não foi só uma pedra, mas foram várias. Só que pelo incrível que pareça, aquele coelho conseguiu bloquear o ataque e também quebrar as pedras. Logo, nosso garoto percebe que ele está acostumado a se defender de técnicas de lançamento. Então, sendo assim, ele vai ter que mudar o seu ataque. E dessa maneira, o coelho avança na sua direção, se preparando para atacá-lo. Mas para o choque do coelho, o nosso garoto usa sua habilidade do Zaha e some da sua visão. E logo depois aparece bem nas suas costas e acerta uma adaga bem no seu pescoço. E depois que ele ataca o coelho, ele dá uns passos para trás. E o coelho, que é muito rápido, avança mais uma vez para sua direção, tentando mordê-lo. Mas ele só acerta a árvore. Mas não só acerta, como ele corta ela ao meio só com uma mordida. E logo a luta do coelho contra o nosso garoto continua avançando, enquanto o coelho vai tentando acertá-lo, mas o Turan foge todas as vezes. E depois de um bom tempo muito cansado, o coelho pingando de sangue cai no chão morto. E finalmente o nosso garoto reaparece e vai andando calmamente na sua direção. E assim ele estende a mão e absorve a mana do coelho monstro, enquanto percebe que a quantidade de mana sendo absorvida é totalmente diferente das outras. E é até bem mais do que a do leopardo que ele encontrou pela primeira vez. Mas enquanto ele fazia isso, aquele amigo do Maiden que ainda estava vivo fala que não acredita nisso. Então realmente ele é um mago. E o nosso garoto fala que sim. E ele curioso pergunta por que ele escondeu sua identidade. E o nosso garoto pergunta se algum dos 4 possuem família para ele passar os seus pertences. Mas o carinha chorando fala que não, enquanto encara o seu chefe, que era sua única família. E o nosso prota também encara o Maiden. E lembra que ontem o Maiden falou pra ele que é uma grande cidade próxima chamada de Oren, que possui um lugar chamado biblioteca. E curioso, o Turan pergunta o que era uma biblioteca. E o Maiden fala que é um lugar que possui milhares de livros. E pelo que ele pode perceber, no momento que ele disse livros, ele pareceu bem mais interessado. E o nosso garoto pergunta se ele pareceu mesmo. Mas o Maiden fala que ouviu que nem todos podem entrar lá. Então o nosso garoto pergunta como é que ele entra. E o Maiden fala que aparentemente apenas magos podem entrar. Logo o Turan fala que entende, enquanto pensa que pelo visto ele pode entrar lá. Sendo assim, ele fala que decidiu. Ele vai para a grande cidade que ele comentou, a chamada Oren. E depois que ele enterra o Maiden e seus amigos, ele fica bem cabisbaixo, mas fala que espera que ele seja feliz aonde quer que ele esteja agora. E sendo assim, um tempo se passou. E o nosso viajante Turan chegou finalmente à cidade de Oren. E ele pensa que tá quase muito envergonhado de que ele se surpreendeu bastante com a pequena cidade de Moren. Mas essa é completamente diferente, pois essa é a grande cidade de Oren. E ele realmente não achou que veria tantas pessoas tentando entrar na cidade, mas pelo visto ela é bem movimentada. E aqueles guardas observando todo devem estar inspecionando criminosos procurados. E isso é como esperado de uma grande cidade, pois possui um sistema muito mais organizado. Sendo assim, é a vez do Turan. Mas para sua surpresa, ele é parado. E ele pergunta o que foi. E o guarda fala que a entrada dele é proibida, pois ele nunca viu roupas tão sujas como a dele. E ele pergunta se ele não deveria pelo menos limpar antes de entrar. E dessa maneira, depois disso, nosso garoto foi lá e tomou um banho. E depois finalmente conseguiu entrar na cidade. E o primeiro lugar que ele foi claro que foi a biblioteca que o Maiden falou pra ele. E ele fica surpreso percebendo que essa torre é enorme. E ele acha que ela
ela foi construída com magia. Sendo assim, ele vai em direção ao portão, pedindo com licença para entrar. Mas os dois guardas o param, e o Turan fala que quer entrar. Mas o guardinha fala que essa biblioteca é exclusiva para magos. E o nosso prota fala que ele é um mago. E o cara pergunta como assim? E se ele quer realmente morrer por personificar um mago? E se ele não acredita que ele tá vendo um lunático como ele? E nem ferrando que alguém como ele é um mago. E sendo assim, ele estende a sua mão para o Turan e começa a ativar uma magia. E observando isso, nossa garota lembra que o Cawar falou para ele que magos podem reconhecer magos, sentindo a mana um do outro, e podem até mesmo dizer se outra pessoa é mais forte do que eles. Então, observando isso, o nosso garoto ativa sua magia para o guardinha inspecioná-la calmamente. E sentindo essa imensa pressão, o cara cai no chão de medo, enquanto fala para o seu amigo que tá tudo bem. Mas encarando o Turan, ele percebe que ele com certeza não é um mago normal, e esse homem é pelo menos um nobre. Logo ele se levanta de uma vez, falando que ele é o Kenya, um cavaleiro da Casa Valles, e ele quer saber se ele pode perguntar de qual casa ele é. Mas o nosso garoto pergunta se ele tem mesmo que dizer só pra entrar nisso, mas o carinha fala que não, e explica bem nervoso que para usar a biblioteca, ele precisa da permissão do mestre de Valtas. Logo ele pergunta e aí o que ele faz? E o guarda fala que vai imediatamente contatar a Casa Valtas. E sendo assim, mais tarde, o nosso garoto foi levado para a Casa Valtas, e ele pensava que seria um processo bem mais simples, mas pelo visto não é tão simples assim, pois agora ele não entende como isso aconteceu, com ele sendo lavado por algumas empregadas. E ele, que não tá muito confortável com isso, pede para que elas parem, e ele pergunta se tem problema ele se lavar sozinho. Mas as empregadas, bem nervosas, falam que se falharem em atender o seu convidado estimado, elas serão punidas. Então o nosso garoto desiste e manda elas fazerem o que quiserem então. E sendo assim, depois desse banho muito desconfortável, o nosso garoto finalmente tá bem arrumadinho agora. E até a empregada ficou corada encarando ele, falando que ele tá incrível nessa roupa. E o nosso garoto, que não entende que reação foi aquela, pergunta se tem algo no seu rosto de estranho. E finalmente ele tá arrumado como um nobre agora. Mas elas envergonhadas falam que não. É só que elas ficaram perdidas na sua beleza. Então ela pede que, por favor, ele perdoe elas. Só que o nosso prota fala que não há nada para perdoar. Mas elas pedem que, por favor, ele não fale com elas tão casualmente assim, pois senão elas podem ter problemas. Só que enquanto eles conversavam, alguém finalmente entrou no quarto. E ela encarava o Turan e perguntava o que era aquilo. E pelo visto, esse é o convidado que chegou parecendo um mendigo. E depois de um banho e boas roupas, ele agora parece um príncipe. Mas o seu mordomo logo atrás fala pra jovem dama que ela não deveria falar algo assim. E o nosso prota se apresenta pra ela como o Turan. E ela fala que ela é a Zela. E ela pergunta que casa ele faz parte. Mas ele fala que por motivos pessoais, ele gostaria de omitir. E ela surpresa e pergunta se é mesmo. E é realmente uma pena. Mas na cabeça dela, ela percebe que ele está escondendo quem ele é. Então com certeza ela vai brincar um pouco. Sendo assim, ela ativa sua magia, tentando colocar medo no Turan, pensando que agora ela quer que ele mostre pra ela a sua verdadeira mana. E depois que ela emite essa grande pressão pra cima dele, o nosso garoto rapidamente ativa o seu poder e mostra a sua aura também, combatendo rapidamente com a dela, o que surpreende muito todos os outros. Mas logo depois de alguns minutos, as duas auras se dissipam e o nosso garoto só suspira. Por outro lado, a garota tá muito animada, percebendo que de fato esse moleque é forte. Assim, ela simplesmente chama ele de senhor e pergunta se por acaso ele quer casar com ela, o que deixa o Protinho completamente perdido com isso, sem saber muito bem o que responder pra ela. E ela rindo da cara dele pergunta por que essa reação. Ela achou que ele estivesse surpreso, mas ela fala que além disso, o lugar ao Senado está de fato livre agora, então ele pode tentar pensar um pouco nisso. E logo depois, simplesmente ela vai embora, deixando o nosso garoto completamente perdido, se perguntando que merda aconteceu agora. Mas logo depois ele encara suas próprias mãos e percebe que tá tremendo, e no mínimo o poder mágico dela é do seu nível. Logo ele se pergunta se por acaso isso é um humano comum. E depois disso, mais tarde, o nosso prota vai até o escritório do pai dela. E esse velho é o Lorde Tioren, o Hugh Valtas. E ele fala que o jovem nobre é bem-vindo e ele quer saber qual é o seu nome. E o Protinho fala que se chama Turan. Logo o Lorde pergunta se ele quer usar a biblioteca. E como houve muitas pessoas que vieram depois de ouvir coisas estranhas, ele vai avisar de antemão. Não há magia antiga nem truques para aumentar o poder mágico na biblioteca. Mas o Turan fala rapidamente que tá tudo bem, e ele não tem interesse em nada disso. Assim o Lorde fala que se ele quiser, não há nada que ele não possa dar a ele. E de qualquer forma não há um único segredo relacionado à sua família lá dentro. Mas ele fala que agora já é tarde, e ele pede para que ele descanse hoje, e eles se verão amanhã novamente. E o nosso Turan fala que não esquecerá da bondade do mestre da casa. Então assim, no próximo dia, o nosso garoto finalmente pode entrar na biblioteca, sendo saudado pelos dois guardas, falando que ele é bem-vindo à Biblioteca Celestial. E dessa maneira o Turan finalmente entra na biblioteca, e percebe que ela é muito grande, com várias escadas dentro, uma torre completamente cheia de livros. E para a surpresa do Turan nesse momento, alguém se aproxima dele falando que então é a primeira vez que ele vê isso. E essa garotinha animada fala que ela é a bibliotecária ali. E ela fala que de acordo com as ordens do mestre da família, ela vai explicar as regras do uso desse local. E as regras de uso são simples. Mas enquanto o nosso garoto escutava ela, ele fica surpreso percebendo que a bibliotecária é uma criança. Mas simplesmente ela começa a falar que a regra 1 é compensar por danos. A regra 2 é que é proibido retirar livros. E ela fala que durante o uso da biblioteca, ela vai continuar fiscalizando ele. E o nosso garoto fala que certo. Mas ele pede que quando ele for ler, ele quer que ela se afaste um pouco, pois é muito estranho. Mas ele pergunta que se ela é a bibliotecária, ela deve ter lido muitos livros dali. E ela fala que é claro que sim. E se ele precisar de algo, é o trabalho dela ajudar. Logo ela pergunta do que ele precisa, romance, história, o que ele quiser. Ou talvez um pornô. Deixando o Protinho muito confuso com esse novo gênero que ele nunca conheceu antes. E simplesmente ele fala que quer adquirir conhecimento básico sobre o mundo. E é isso que ele precisa. Então no segundo seguinte, aparecem vários livros sobre o conhecimento básico desse mundo. E ela fala que muitos livros daqui têm
tem centenas de anos, e não serão adequados para o conhecimento geral que ele procura. Mas esse lado pode ajudar um pouco, e rapidamente nosso garoto agradece. Então assim, finalmente nosso garoto pega um livro, e reconhece que então esse é o famoso chamado de livro. E assim que ele abre, ele percebe que é de fato incrível, e ele nunca tinha visto uma coisa dessa antes. E assim, com o passar do tempo, o Turan repetia a mesma rotina todo dia, que era passar o dia todo lendo na biblioteca. E só agora ele começou a entender a geografia desse mundo, como também várias raças, a etiqueta dos magos e como itens eram processados, e até mesmo monstros e relíquias do Império Antigo. E à medida que ele empilhava esses conhecimentos um por um, o seu mundo, algo que era desconhecido para ele, se tornou claro e vívido. E assim um tempo se passou, e nesse dia o chefe da casa chamou ele, perguntando se ele tem usado a biblioteca bem. E o nosso garoto fala que sim, é ótimo. Mas o chefe da casa fala que mesmo que ele o trate como um nobre, e deixar ele usar a sua biblioteca é um ato de bondade, ele gostaria que essa bondade fosse paga. Então nosso garoto pergunta o que ele precisa. E o Lorde fala que recentemente uma besta apareceu no norte de Orel, e está atacando os visitantes. Logo nosso garoto pergunta se ele quer que ele casse a besta. E ele fala que 4 cavaleiros que foram subjugar a besta foram devorados e nunca mais voltaram. Então ele acha que um nobre terá que intervir. Mas ele só pode mobilizar 2 no momento. Mas se ele se juntar a eles terão 3 pessoas, o que com certeza será muito mais seguro. Então nesse momento nosso garoto fala que entende, pensando que proteger pessoas é o dever de um mago. Mas ele pensa que isso é um pouco estranho, pois normalmente magos não deveriam se envolver nisso. Mas assim o Lorde fala que é porque a estrada do norte, por onde eles entraram, é a única rota comercial de Orel, e já fazem 10 dias que ela está bloqueada, então eles terão que expulsá-los rapidamente. E o Turan pensa que se já faz 10 dias, ele deve ir a Orel agora, e depois voltar para ler livros novamente. Então assim, nesse mesmo dia, o nosso garoto juntamente com 2 magos e um esquadrão de cavaleiros vão indo em direção a Orel, e a garota na sua frente comenta que o seu pai é realmente incrível, e ela nunca pensou que ele envolveria até mesmo convidado para caçar uma besta mágica. E ela pergunta se por acaso eles não são dignos de confiança. Mas ela fala rapidamente para ele que não tem problema ele ser um convidado, é só que o seu pai é muito dramático. Só que ao lado dela um carinha fala como assim um mestre da casa é dramático. Essas palavras são muito exageradas, irmã. Mas ela fala para ele não se portar com isso, enquanto simplesmente ele fica calado encarando a sua irmã. Mas logo depois ele se vira para o nosso garoto e pergunta se é a primeira vez que ele faz algo assim. E ele se apresenta como Marvin Baltas, e é um prazer conhecê-lo. Então assim, depois da apresentação, a jovem Baltas no meio da floresta tá muito irritada, só querendo voltar para casa, para voltar a descansar no seu quarto. E lá atrás Marvin pergunta para o Sr. Turan se por acaso ele tem interesse na sua irmã. Só que o nosso garoto rapidamente fala que não, enquanto Marvin fala que isso é bom. Só que nesse segundo acontece algo, e 2 cavaleiros lá na frente pedem para que eles parem. E simplesmente quando todos param, eles veem uma carruagem quebrada. E aquele velho cavaleiro se pergunta se é a besta mágica, e o outro fala que acha que sim. E como está espalhado pela estrada que leva para o norte do seu lado, parece que foi atacado ao descer do norte. E lá atrás deles, nosso garoto começa a observar tudo, e no meio dos escombros ele vê uma mão, e fala para todos que é um macaco. O que deixa a garota lá atrás completamente perdida, perguntando como assim macaco? E o nosso garoto fala que aquela forma de mão é de um macaco. E parece que ele atacou os mercadores e entrou na floresta. E ele acha que eles deveriam rastrear os vestígios. Mas a garota pergunta como assim rastrear? E ela mal consegue usar a magia que ela cresceu com ela. E ela pergunta se o Marvin consegue. Mas o carinha fala que ele também não tem muito. E pergunta se por acaso entre os cavaleiros. Só que nesse instante, nosso garoto fala que vai dar uma olhada. E a garota curiosa pergunta se por acaso ele faz parte do grupo. Só que o Protinha fala que ele tá acostumado com o rastreamento. E simplesmente ele pega um pedaço de pano e começa a cheirar. E ativa a magia exploração. Então assim que ele abre os olhos, ele começa a ver o rastro do macaco. E fala para todos que é por ali. Então assim, depois de caminharem pela estrada, o nosso garoto fala que ele parou por ali. E parece que pelo visto ele tomou um banho. E a garota se pergunta se por acaso a besta se lavaria para lavar o rastro. Só que o Turan fala que ele deve ter se lavado só porque quis se lavar. Só que nesse momento, mais uma vez, o Turan sente o rastro do monstro. E simplesmente ele fala que o monstro tá atrás. E logo depois um grande gorila aparece, atacando todos eles. E matando vários cavaleiros rapidamente. Mas enquanto o próprio Turan desviou do ataque, os outros 2 nobres simplesmente usaram os cavaleiros como escudos de cá. E logo depois jogam ele como se fossem lixos. Enquanto finalmente nosso garoto percebe que parece que as palavras da sua mãe estavam realmente certas. E no segundo seguinte, a garota manda que eles ataquem agora. E logo depois, outro esquadrão de cavaleiros ainda vivos começam a atacar aquele grande monstro. Mas o monstro, percebendo que ele tá em desvantagem numérica, ele começa a correr como se não houvesse amanhã. Mas enquanto o monstro corria e eles o perseguiam, lá atrás de todos, o nosso garoto pegou várias pedras. E com seu estilingue ele jogou na direção do monstro, passando como um jato ao lado da garota, que fica surpresa com aquele poder. E simplesmente aquela rocha atravessa o corpo do macaco, matando ele na hora. E logo quando os 2 magos se viram, o nosso garoto nessa pose muito foda matou facilmente aquele monstro, farmando mais aura ainda. E logo depois o monstro macaco cai quase morto, e rapidamente a garota ativa o seu poder, um poder de fogo monstruoso, que é uma serpente em chamas, que já explode o macaco instantaneamente. E encarando aquilo, nosso garoto fica bem surpreso, percebendo que então esse poder de linhagem dos piromaníacos da família Valtas. E nesse instante os cavaleiros finalmente falam que acabou, enquanto a garota fala que o Turan foi incrível, e ela sentiu um calafrio por um momento quando aquela pedra o voou. E o carinha ao lado pergunta se por acaso ela ficou com medo, mas ela só manda ele calar a boca, pois foi ele quem gritou como uma menininha. É quando ele pergunta indefeso quando ele fez isso. Só que do outro lado, os cavaleiros que ainda não foram mortos estão completamente quebrados e feridos. E observando aquilo, nosso garoto comenta que é um caos total, mas pensa que pelo menos é um alívio que eles não estejam mortos. Mas ele sabe que não. Embora tenha havido um ataque surpresa das bestas mágicas, foi uma batalha que eles poderiam ter evitado até mesmo ferimentos graves. E considerando que o corpo se torna mais forte, de acordo com o poder mágico, eles deveriam ter várias
várias vezes mais resistência do que aqueles cavaleiros comuns. Mas sem qualquer hesitação, eles usaram aqueles que são mais fracos, como escudos de carne. Só que nesse momento Marvin percebe que o Turan tá observando ele e pergunta por que ele tá olhando pra ele assim, enquanto o nosso garoto fala que não é nada. Mas Asa, ela fala que mais importante do que isso, ela pede pro convidado vir com ele e absorver a mana. E logo depois os três começam a absorver a mana do macaco, enquanto o nosso garoto lembra que certamente, como ele viu nos livros, mesmo que vários absorvam ao mesmo tempo, o nível de fortalecimento não parece diminuir. E depois de pouco tempo a garota finalmente fala que não consegue mais absorver, e esse é o maldito limite de crescimento. E o Marvin fala que também não consegue. Por outro lado, a garota fala que agora entende porque o seu pai enviou ele como convidado, pois com esse nível de maestria mágica e uma quantidade de mana que rivaliza com a sua, e pensar que ele é um nobre que ainda nem sequer atingiu seu limite de crescimento. Então assim, mais tarde finalmente eles vão voltando para o território. E Marvin fala para o Turan que, pensando bem, se não fosse pelo Sr. Turan, eles acham que jamais teriam conseguido pegá-lo. E desde a habilidade de rastreamento até o golpe que ele derrubou, tudo foi graças aos ataques do Sr. Turan. Só que o Protinha fala que não é pra tanto. E pelo contrário, é uma pena que ele tenha percebido tarde demais e deixado que ele atacasse primeiro, pois ele também não sabia que ele teria habilidades de detecção. Mas o Marvin pergunta como assim habilidades de detecção? E o nosso garoto explica pra ele que parece que as habilidades despertadas variam de acordo com as características físicas das bestas mágicas. E o macaco que eles derrotaram tinha mãos e olhos grandes, mas era diferente de sua forma original. Então ele provavelmente tinha a habilidade de arremessar algo com força, e a habilidade de enxergar coisas à distância ou ver através da floresta foram despertadas. E o Marvin fala que ele é de fato incrível, e ele nem imaginou que ele perceberia algo assim tão rápido. E o nosso garoto fala que viu isso no bestiário de demônios da biblioteca, enquanto Marvin comenta como assim biblioteca? E aquele lugar é muito antiquado, ninguém vai lá. Enquanto a garota fala que foi lá uma vez por curiosidade, mas só tinha livros difíceis, então ela saiu sem nem ler metade de um. E o nosso garoto fala que se ele tiver a oportunidade, ele pode perguntar à bibliotecária se há livros mais fáceis. Mas a Asa, ela confusa, pergunta como assim bibliotecária? E o nosso garoto fala que sim, a pessoa que administra a biblioteca. Só que ela fica mais confusa ainda, perguntando se alguém assim existe, o que deixa de fato o nosso garoto um pouco perdido com isso. Mas assim, ao final do dia, o nosso Prota finalmente volta à biblioteca, e a garota dá boas-vindas a ele. E finalmente o Turan percebe que foi descuidado, e pensa que nenhum cavaleiro ou plebeu ousaria chamar um nobre pelo nome. E nessa cidade, o único tratamento para nobres é vossa nobreza. Além disso, para alguém ser uma bibliotecária nesse estado, isso parece com certeza muito estranho. Então simplesmente o nosso garoto pergunta como é que ela sabe o seu nome. E de cara ela fica surpresa com a desconfiança dele, mas logo depois ela dá um sorrisinho e pergunta se por acaso ele só percebeu agora. E o nosso garoto fala que foi isso mesmo. E ela fala pra ele que viu a sua licença e descobriu o seu nome. Isso foi até os arredores dessa biblioteca, na descapa dos seus olhos. Então, curioso, Turan pergunta como é que ele chama ela, mas ela simplesmente fala que não tem nome. Então ele pode chamar como ela quiser. E que tal algo fofo como meu amor? Enquanto Turan só chama ela de senhorita bibliotecária. E ela fala que ele é muito formal. Mas agora ele ficou muito educado de repente, e isso é bem estranho. E depois de passar vários dias mandando ela fazer isso e aquilo, ele de fato mudou. Mas o Turan fala que nunca fez isso, e pede para que ela não chegue tão perto, pois isso é um pouco desconfortável. Mas ele ainda é muito curioso sobre ela, pergunta para a senhorita bibliotecária se ela é uma maga do antigo império. Mas ela fala que não, ela nem mesmo é humana, e ela é algo como um espírito, e pergunta o que ele acha. E ela explica que quando uma alma habita algo vivo, é um espírito vivo, mas quando habita algo morto, é um espírito dos mortos. E quando habita algo que não está vivo nem morto, é somente um espírito. Em outras palavras, a biblioteca é ela mesma, e essa aparência é apenas para facilitar a comunicação, e digamos que seja basicamente o gosto do usuário. E ela fala que o gosto do Sr. Turan é um pouco estranho, só que o nosso garoto nervoso manda ela não mentir agora, enquanto ela fala que essa é a verdade, pois ele é basicamente como um reflexo da água. E logo nosso garoto começa a observá-la, e depois disso ele passa a mão nela, o que deixa ela muito desconfortável com isso, falando que isso é muito estranho, e ele só pede desculpas. Mas ela irritada fala que ela não imagina como isso é irritante, e ela não pode usar força diretamente contra invasores, pois se ela pudesse ela puniria todos aqueles que pegam livros da biblioteca sem cuidado. E o nosso garoto fala que parece que o chefe da família, Valtas, não sabia da existência da bibliotecária, ou melhor, talvez ninguém que tenha usado essa biblioteca saberia. E a garota fala que é porque até agora ninguém tinha qualificação para perceber, e ela comenta que o seu criador fez com que apenas aqueles que alcançassem um certo nível pudessem reconhecê-la, ou seja, somente o Turan pode vê-la. E ela pergunta se ele não acha isso bastante romântico, mas ele pergunta o que ela quer dizer com tipo, e ela fala que é a tal linhagem de que os magos tanto falam. E o Turan, ainda um pouco confuso, pergunta se então ela pode falar pra ele algo sobre a sua linhagem, mas ela fala que ela deveria perguntar isso aos seus pais, só que ele fala pra ela que é órfão. Então ela, animada, pergunta se ele quer que ela verifique, e ele só precisa concordar em deixar ela examinar o seu corpo. E muito surpresa ele pergunta como assim seu corpo, e simplesmente ela começa a dar risada muito irritante pra ele, e rapidamente ele enfia a mão na sua barriga, assustando muito o Turan. Mas depois ela dá muita risada, falando que agora eles estão conectados, só que o Protinha manda ela não falar coisas tão estranhas assim, mas percebe finalmente que não doeu. E ela fala pra ele que tem algumas coisinhas pequenas, mas a grande linhagem dele é de perseguidor e caçador, e ela acha que essa é a característica da família Zahar. E o nosso garoto fala que entende, mas logo depois a própria bibliotecária arregala os olhos e fala que tem mais um, e está meio que misturada. E surpreso, Turan pergunta como assim misturada? E ela fala que significa que você é o resultado de duas pessoas com linhagens diferentes. E curioso, ele quer saber qual é a outra, e ela fala que nem mesmo ela sabe, pois ainda está selada. E não é algo raro surgir uma linhagem selada, quando linhagens se combinam. E simplesmente se você ficar mais forte, ela
ela vai se abrir naturalmente. E escutando isso, nosso garoto começa a pensar na sua própria mãe. E a sua mãe era educada e culta demais para ser uma simples plebeia. Então talvez ela fosse uma descendente de algum nobre. E mesmo que a linhagem tenha se diluído, a ponto de não possuir nenhum poder mágico de um cavaleiro. E agradecido, ele se curva a ela e fala que já entendeu mais ou menos o que é. E a garota fala que se ele tá tão agradecido assim, ele deve ficar mais um mês. Dessa maneira, depois que nosso proti descobriu a verdadeira identidade do espírito da biblioteca, o Tura não se limitou a ler sozinho. Ele começou a perguntar várias coisas sobre os livros e pedir explicações. E o Tura perguntou para ela se existe realmente tantas substâncias invisíveis. E basicamente, a bibliotecária conhecia até mesmo conhecimentos contidos em livros, que haviam sido saqueados e desapareceram da biblioteca ao longo de milhares de anos. E ele explicou para ele que se ele suspender água no ar assim e formá-la desse jeito, vai poder ver diretamente. E para o Tura, aprender os princípios da natureza, explicados diretamente, era praticamente um tesouro. E ele descobriu que muitas doenças surgem por causa desses micro-organismos, e que a decomposição dos seres vivos ocorre porque esses germes se alimentam deles. Além disso, aprendeu também sobre a refração da luz, o calor gerado pelo atrito e os princípios do processo de ferimento e recuperação dos seres vivos. E nesse dia ele começou testando a decomposição, simplesmente tocando numa maçã, e logo depois a maçã instantaneamente se decompôs. E animada, ela perguntou o que ele achava, e o Protinho falou que é muito interessante. E não é que a magia comum não possa fazer isso, mas apenas entender o princípio faz com que ele use muito menos mana. E ele percebeu que só de mudar a forma como ele percebia o mundo, a sua habilidade mágica melhorou bastante. E ele comentou que talvez algumas famílias poderosas monopolizem esse tipo de conhecimento, pois se todos os magos soubessem disso, perderiam sua vantagem. E ela fala que agora entende porque o nível de conhecimento das pessoas vem caindo com o tempo. E se for como seu Turan disse, faz sentido. Então finalmente, depois de um mês, o nosso garoto fala que agora tá na hora de ir embora. Mas ela pergunta como assim ele ir embora? E o Protinho fala que o dono desse lugar começou a dar sinais bem claros. E escutando isso, ela começa a chorar, falando que não quer que ele vá embora, ou pelo menos ele deve levá-la junto. Mas o Protinho simplesmente deu um passo pro lado, fazendo ela cair no chão. E ele, curioso, pergunta se ela consegue sair dali, mas ela fala que não. E pergunta se ele não pode simplesmente ficar por ali, pois ela com certeza cuidaria bem dele. Enquanto a nossa garota fala que passa. E ela, emburrada, fala que também não liga. E explica que nesse continente existem muitos legados dos deuses, e ele pode dar uma olhada neles de vez em quando, pois talvez exista algum espírito que sabe mais do que ela. E simplesmente o nosso garoto vai embora e fala que voltará para visitá-la. E ela, não querendo nem olhar pra cara dele, só fala que ele pode vir quando quiser. E se não quiser também, tanto faz. Mas ele fala pra ela, sorrindo, que eles ainda têm muitos livros para ler. Então, assim, depois de alguns dias, o nosso garoto finalmente vai indo embora. Enquanto lembra que, de acordo com o mapa completo do continente, obtido na biblioteca, o deserto Érrio, a base da família Zahar, fica ao leste de Oren. Então, se ele pensa que vai até Zahar encontrar pistas sobre os seus pais e a sua própria linhagem. Então assim, o nosso garoto começou sua caminhada até o território de Zahar. Enquanto ele pensava que não tinha pressa, ele podia ir com calma, pois se as pistas fossem desaparecer, já teriam desaparecido nesses 18 anos. Mas se ainda restam, não vão sumir só porque ele chegou um pouco mais tarde. Mas no meio da sua caminhada, ele se deparou com algo muito estranho, que era um grande cavalo, na frente de um carinha caído. E o nosso garoto se perguntou se aquilo era uma cela, e pelo visto aquilo não era um monstro, e sim um monstro protegendo ele. E na frente do cavalo tem dois caras, falando que ele é um maldito demônio, e como uma mera besta de estimação pode ser tão forte assim. Logo o nosso garoto percebe que então o ataque veio desse lado. E na frente do cavalo tem dois caras muito estranhos. E o da esquerda manda ele tentar abrir uma brecha, enquanto o outro fala que falar é fácil. E finalmente o nosso garoto reconhece eles como elfos negros. E nesse instante, os dois elfos negros começam a invocar sua magia. Enquanto o Tura percebe que então essa é a necromancia dos elfos negros que ele leu nos livros. E nesse instante, dois monstros feitos de magia necromântica aparecem na frente do cavalo. E o Tura se pergunta se por acaso ele deve ajudar, pois pode ser que aquele homem caído tenha atacado os elfos negros primeiro. Mas finalmente ele percebe que um daqueles elfos negros está comendo uma mão humana. E o outro elfo pergunta de quem é essa mão, e manda ele dar uma pra ela também. Só que ele só manda ela comer a sua, pois ela pode pegar daquele cara. E o nosso prota, muito puto, percebe que eles são canibais. E nesse momento ele já ativa a ocultação, enquanto a elfa fala que o que ela matou eram todos homens. Então eles tinham pelos demais. Só que antes que ela pudesse falar mais, a cabeça do seu companheiro é completamente destruída. E ela fica em choque percebendo que é um ataque inimigo, e já aciona suas duas bestas. Só que mais rápido do que ela, nossa garota já ataca, mas ela consegue fazer o bloqueio por uma cabra, e ela começa a gritar perguntando quem tá atacando ela. E nesse momento o seu touro começa a avançar naquela direção como se não houvesse amanhã, quebrando tudo à sua volta. E finalmente ela percebe que isso é magia de ocultação. E ela começa a falar que ela quer ver quanto mais ele pode se esconder assim. E nesse instante ele aciona outro monstro, que é parecido com uma raposa, que começa a rastreá-lo facilmente. E aquele poder começa a entrar no corpo do Tura, o que deixa mais fácil para a Elfa Negra reconhecê-lo. E ela fala que finalmente achou aquele maldito demônio. E ela manda os seus dois monstros avançarem para matá-lo. Só que nesse instante nosso garoto fecha as mãos. E depois quando ele abre tem uma grande bola de fogo aparecendo nela. E ele já joga para cima dos dois monstros. Mas infelizmente foi muito fraco. E o touro já o ataca. Enquanto o Protinha percebe que ele foi muito rápido. Mas ainda bem que
que ele matou pelo menos um deles, que foi a raposa. Só que ele percebe que não foi tão bem assim, pois a própria raposa que ele achou que tivesse matado está mordendo sua perna. E percebendo isso, ele dá um chute nela e começa a correr dali. Só que no segundo seguinte aparece o touro bem na sua frente, pronto para esmagá-lo. E com seus chifres, ele joga ele para longe, batendo na árvore. E o nosso garoto tosse sangue com muita dor. E nesse momento ele é cercado pelos três. E aquela elfa começa a falar que isso foi bem feito, e como ele ousa matar o seu Kel. E ele terá que implorar para morrer. Só que para a surpresa da elfa, ela recebe uma coiçada do cavalo, bem na sua cara. E depois ele começa a espancá-la. E simplesmente ela começa a gritar por ajuda, pedindo ajuda aos seus dois monstros. E nesse momento não só dois, mas três avançam pra cima do cavalo. E ela muito puta pergunta como é que essa mera besta ousa humilhá-la. E ela com certeza vai matá-lo. Só que antes que ela pudesse avançar para cima do cavalo, a sua cabeça também foi estourada pelo Tora. E depois que ela morre, os três monstros se dissipam. Enquanto o nosso garoto tá muito cansado e cai no chão, se perguntando se por acaso ele vai morrer agora. Mas nesse instante aquele grande cavalo avança pra cima do Tora e começa a cheirá-lo. Enquanto o nosso garoto fala que certo, obrigado por isso. Então, ao anoitecer, esse loiro aleatório finalmente acorda. E assustado ele se pergunta o que tá acontecendo. Mas assim que ele olha pra frente, ele encara o Tora. Enquanto o nosso garoto comenta que então ele já acordou. E confuso ele pergunta quem é ele. E o nosso prota fala que viu que ele estava sendo atacado por elfos negros, então o salvou. E nesse momento o cavalo do carinha vai até ele, enquanto o moleque chama ele de Chile. E o prota comenta que ele é bem inteligente. E ele consegue até entender que ele precisa proteger o seu dono e mudar de lugar por segurança. E o loiro fala que agradece por ajudá-lo. E ele é o Aziz, da família Berk. E o nosso prota fala que ele é o Tora. E pergunta se por um acaso existe algum motivo para um conflito contra os elfos negros. E o Aziz fala que motivo não existe nenhum. É só que eles estavam numa peregrinação com seus servos, quando de repente eles foram atacados unilateralmente. E eles já tinham ouvido dizer que outras raças eram violentas, mas não imaginava que seria nesse nível. E simplesmente ele começa a chorar muito desesperado. Mas depois que ele se acalma um pouco, ele pede desculpas ao Tora e fala que as pessoas que ele perdeu dessa vez eram muito preciosas para ele. E o Tora pergunta se era sua família. E o moleque fala que eram os cavaleiros e servos que vieram com ele pela peregrinação. E eles estavam com ele desde pequeno e praticamente o criaram. E escutando isso, o Tora percebe que ele é de fato uma boa pessoa. Então ele pergunta quantos elfos negros atacaram eles. E ele comenta que ele matou 2. E o Aziz fala que ele acha que era todos. Mas não confiando muito nisso, o Tora ativa a magia a explorar. E começa a explorar toda a região com a sua magia, tentando identificar outros elfos negros escondidos. Mas felizmente ele percebe que não tem mais nenhum deles. Logo o Aziz se curva para o Tora e pergunta se por um acaso ele tem algum compromisso urgente agora. Mas o Tora fala que não, é que ele também está em peregrinação. Só que o Aziz fala que mesmo ele tendo toda essa força, como ele pode ainda estar em peregrinação. E pergunta se por um acaso ele é filho de alguma grande família, mas porque ele tá sozinho. E o nosso garoto só fala que é difícil explicar. E ele não é tão forte assim. E ele atacou um deles de surpresa e o matou. Mas quando lutou com o outro teve muita dificuldade. E ele só conseguiu vencer com a ajuda daquele cavalo vermelho. Então nesse momento o nosso garoto ativa o seu poder. E o Aziz por outro lado ativa também. E sendo assim os dois finalmente se reconhecem. E o nosso garoto fica surpreso percebendo que esse cara é bem forte. E se ele não tivesse absorvido a mana dos elfos negros, ele seria ainda mais fraco. Por outro lado, o Aziz percebe que ele realmente não tá no nível de enfrentar 2 necromantes. Mas talvez ele tenha algum tipo de instinto de combate ou uma linhagem especial. E de fato ele fica confuso do porquê esse cara tá andando sozinho por aí. Mas mesmo assim ele fala para o Tora que se ele não tiver um destino definido, ele pergunta se ele pode convidá-lo para sua casa, Berk. E ele pagará pela dívida de ter salvado a sua vida e por acompanhá-lo em segurança de volta para casa. Mas o Protia pergunta como assim pagamento? E o Aziz fala que eles, da família Berk, são vassalos da grande casa de Arabion ao norte. E eles são uma família de linhagem de artifícios de encantamento, que há gerações criam artefatos mágicos. E eles farão um artefato mágico adequado para ele. E dessa forma, no dia seguinte, o Aziz fala que parece que então tudo terminou. E no seu coração ele queria enviar tudo de volta para a terra da família. Mas ele sabe que não vai dar. Mas mesmo assim ele se vira para o Tora e agradece a ele. Só que o Tora confuso pergunta pelo que exatamente. E ele fala que é por não ter rido dele. E se um nobre chora pelos sacrifícios dos seus subordinados, deve ser uma cena patética. Só que o nosso garoto pergunta por que seria uma cena patética. E o Aziz diz que é porque foi assim que ele aprendeu com seu pai desde pequeno. E aqueles que morrem em batalhas justas residirão no palácio celestial com os deuses. Então lamentar por isso seria uma fraqueza. E um verdadeiro nobre deve saber seguir em frente sobre os sacrifícios. Mas se a força consiste em não sofrer pela morte da família, então ele acha que nunca poderá ser forte. Só que o Tora fala pra ele que isso não é uma fraqueza, e sim gentileza. E dessa maneira o Aziz fala para o Tora que já que eles decidiram viajar juntos, que tal eles falarem de forma mais descontraída de agora em diante? Pois não parece haver muita diferença de idade entre eles. E o nosso garoto fala que sim, como ele quiser. Então o moleque muito animado fala que conta com ele de agora em diante, o chamando de amigo. O que surpreende o Tora com esse negócio de amigo. Mas mesmo assim ele aperta a mão do Aziz e fala que também conta com ele. Mas no meio da viagem eles param, enquanto o Aziz pergunta que tal eles descansarem por aqui. E depois ele tira uma grande caixa. E curioso, o Protinha pergunta o que é isso. E o Aziz fala que é uma caixa refrigeradora. E ele colocou bastante comida dela desde a última cidade. E o nosso garoto pergunta se o interior sempre é tão gelado assim. E o moleque fala que é assim mesmo. E graças a isso, qualquer comida dura cerca de uma semana sem problemas. E se esfriar demais é só esquentar. E ele fala que também esse aqui é um item mágico que solta água se você apertar o botão. E esse é outro item mágico que cria um abrigo se você reunir madeira. E esse outro pode soar um alarme se alguém
alguém se aproximar. E ele fala também que o que ele tá vestindo é um item mágico com função de limpeza, deixando o nosso garoto bem surpreso com essas coisas, pois ele sabe que itens mágicos não deveriam ser coisas tão comuns assim, e de fato isso é impressionante. E ele fala que apenas essa roupa já seria o suficiente como pagamento pela sua vida. Mas o Oasis comenta que coisas assim não valem tanto quanto a sua vida, e ele promete recompensá-lo com algo muito melhor quando eles voltarem para a sua casa. Mas se os mais velhos não permitirem, ele mesmo fará um pra ele. Além disso, nada supera o que ele fez. E ele nem consegue se lembrar de quantos tipos de magia ele viu ele fazer durante a viagem. E desde manipulação de animais, congelamento, levitação, controle de líquidos, fortalecimento, emissão de luz, restrição, morte instantânea, manipulação de terrenos e até queda de raios. Ele pergunta se por acaso ele passou a vida inteira apenas praticando magia, ou se ele tem algum tipo de habilidade de linhagem que possa permitir ele aprender qualquer tipo de magia na hora. Só que o Protea pensa que simplesmente acontece. E ele fala para o Oasis que eles combinaram que ele não investigaria de qual família ele vem. E o moleque um pouco envergonhado só fala que foi uma piada. E não teria como existir uma habilidade de linhagem dessa forma, pois seria muito absurda. Mas afinal, quantos anos ele tem? E o seu rosto parece alguém que nem mesmo chegou aos 30. E para a surpresa do Oasis, o Turan fala que falta mais ou menos meio mês para o seu 19º aniversário. Enquanto o Oasis fala para ele que ele faz 43 esse ano, deixando o Protinha em choque. Mas o moleque comenta que, bem, uma diferença apenas de 24 anos não é tão importante assim para eles. Mas de fato ele deveria ter percebido quando ele disse que derrotou aqueles dois necromantes com essa quantidade de poder mágico. E quem diria que existiriam dois gênios assim no mundo? E o Turan curioso pergunta como assim dois? E ele fala que sim, é isso mesmo. E não chega ao seu nível, ou talvez seja parecido. Afinal, a linhagem daquela pessoa é o que é. Mas de qualquer forma, ele conhece outro gênio da sua idade. E ela é sua prima de 2º grau. E o nosso garoto pergunta se ele poderia pedir para essa pessoa fazer um item mágico para ele. Mas o Oasis fala que não. Ela não é da linhagem direta. Ela é da família principal. E o nosso garoto fala que será da família principal por acaso, e o Oasis fala que sim, é isso mesmo. Ela é a princesa de Arabion. E talvez ela venha a ser a chefe da grande linhagem no futuro. E diferente de uma família de magos comuns, ou líder de uma grande linhagem, não é fácil passar essa posição para o próprio filho biológico, pois em uma grande linhagem há dezenas de parentes da mesma geração. E entre eles, sempre acaba surgindo alguém mais forte que o filho do patriarca. Mesmo assim, entre os filhos do patriarca nasceu ela, a Mesa, que possui o maior talento mágico entre todos. E em apenas 10 anos, após o despertar do seu poder mágico, a Mesa dominou a magia de linhagem de Arabion e todos os tipos de magia de combate. Como resultado, tendo recebido todo tipo de apoio, mesmo tendo apenas 20 anos de idade, a quantidade de poder mágico dela não é muito diferente dos membros principais da família. E o nosso garoto pergunta que com essa quantidade de poder mágico para aquela idade, será que a família dela deu algum tipo de suporte especial para o futuro? E o Oasis fala que foi isso mesmo. E ela até ficou com o poder mágico do seu tio-avô quando ele faleceu. Mas bem, é claro que eles também receberam uma parte. E escutando isso, Dora percebe que com certeza existe um grande motivo para as grandes linhagens estarem no topo. Mas finalmente o Oasis fala para ele que parece que eles chegaram. E vendo isso, nosso garoto fica bem surpreso. E o Oasis fala para ele que essa é a planície de Dakain, o território central de Arabion. E depois de andar mais um pouco, ele chega finalmente no território da família Berk, a chamada Zabelin, uma grande e imensa mansão. E na porta da mansão, a mãe do Oasis finalmente chega ao seu filho e pergunta o que aconteceu. E simplesmente o moleque abraça sua mãe com muito medo e começa a contar as coisas. Enquanto o nosso garoto lá atrás pergunta se realmente ele tem 43 anos. Mas nesse instante o seu pai finalmente aparece também. E manda ele pensar um pouco na sua dignidade. E no mínimo ele deveria chamá-la de senhora. E ele nervoso só pede desculpas. Mas ele vai lá e apresenta aos seus pais o nosso garoto Turan como um novo amigo que ele fez no sul. E ele é o benfeitor que arriscou a sua vida para salvá-lo quando ele estava à beira da morte. E se não fosse por esse amigo, ele não teria conseguido voltar para casa. E a mãe dele, preocupada, fala que esse seu caminho de peregrinação não deveria ser tão perigoso assim. E ela pergunta o que exatamente aconteceu. E ele fala para ela que eles foram atacados por necromantes, os elfos negros. E a mãe dele, muito puto, começa a gritar que então foram os elfos negros, aquelas malditas criaturas imundas, ousaram tocar no seu filho. E se ela não liderar pessoalmente um exército para despedaçá-los, ela com certeza não vai se acalmar. Mas ao lado dela, o seu marido manda ela se acalmar por enquanto, pois as pessoas estão olhando. E assim ele vai até o Turan e pergunta se ele poderia saber qual família pertence o seu benfeitor. E o nosso prota fala que é difícil dizer. E o pai do Oasis pergunta como assim difícil? E o nosso garoto fala que sim, pra ser sincero, o mais correto seria dizer que ele não sabe bem. E ele nasceu de uma mãe plebeia e não sabe quem é o seu pai. Só que o Oasis tá realmente muito surpreso, falando que ele não tinha contado isso pra ele antes. Só que o Protinha fala que não é exatamente uma história para se orgulhar tanto assim. E a mãe do Oasis fala que entende. Então seu nome é Turan e você não sabe a que família você pertence. Mas já que você salvou a criança que é o tesouro da sua casa, como matriarca da família Berk, ela pagará a recompensa que ele merece. Mas será difícil oferecer um quarto em sua mansão. Então ela fará os preparativos para que você fique na melhor hospedagem da cidade em vez da casa principal. Só que escutando isso, o Oasis pergunta para sua mãe o que ela tá dizendo. E como ela pode não receber na sua própria casa o benfeitor que salvou ele. Mas a mãe dele fala que em tempos normais estaria tudo bem. Mas agora tem uma pessoa ilustre na sua casa. E por mais que ele seja o seu benfeitor, é difícil deixar entrar um convidado cuja identidade é desconhecida. E ele fala para o Turan que ele pede que ele compreenda. Só que nesse momento a pessoa vai descendo as escadas, enquanto fala que se for por sua causa, a sua tia não precisa fazer isso, pois ela não acha que alguém que salvou o Oasis vai tentar assassiná-la de repente. E nesse momento uma garota que parece muito frágil, com um hobby todo preto, aparece na frente deles. E na hora o Oasis a reconhece como a Mesa, a sua tal prima de 2º grau. E curioso ele pergunta o que ela
faz ali. E lá atrás o nosso garoto percebe que então ela é a tal mulher que é a princesa de Arábia, mas ela parece mais um cadáver do que uma princesa. E a Mesa fala que não faz muito tempo desde a última vez em que ela quase foi assassinada por aqueles vermes de Zaha. Então ela basicamente veio se esconder. E o Aziz pergunta se ela realmente sofreu uma tentativa de assassinato na casa principal. E com um sistema de defesa tão rigoroso que eles têm, como isso seria possível? E não me diga que nesse momento a Mesa o interrompe e fala que é isso mesmo. É que provavelmente tem um traidor lá dentro. E não é como se houvesse uma ou duas pessoas na família que não gostam dela. Então ela fala pra todos que tá cansada agora, que ela vai se recolher primeiro. E ela deseja a todos uma boa noite. Então foi assim que o Turan passou a noite na casa do Aziz. E quando ele acordou no outro dia, ele tava num quarto completamente luxuoso. E depois que ele se arrumou e se vestiu, ele começou a caminhar pelos corredores da casa. E do outro lado apareceu o Aziz, perguntando o que ele faz ali sozinho pelos corredores. E o nosso garoto curioso pergunta o que era aquilo. E o Aziz fala que aquilo é uma lâmpada mágica que eles mesmos criaram. Só que enquanto eles conversavam, um grande trovão caiu lá fora, deixando o nosso garoto bem surpreso. E ele perguntou o que era aquilo. E o Aziz comenta que parece que a Maisie está treinando magia de novo. E ela é de fato sempre dedicada. E o Turan pergunta se por acaso aquilo é magia da linhagem de Arabion. E o Aziz fala que é isso mesmo. É a chamada linhagem da tempestade. E ele fala que nunca odiou seu sangue, mas aquilo dá até uma certa inveja. E parece até mesmo um deus de verdade. E observando isso, o Turan pensa que ele ficou de fato curioso com o quão forte será a herdeira da próxima geração de Arabion. E ao seu lado, o Aziz pergunta se ele quer ver. E o Turan fala que tá curioso, mas ele acha que não seria muito bom fazer isso, pois ele ainda é um estranho na sua casa. Mas o Aziz fala e daí? Não é como se ele fosse um assassino. E ele fala bem animado que, sendo sincero, alguns anos atrás, ele treinou com a Mesa, e isso ficou entalado até hoje. Então ele quer ver o quão frustrada pelo menos ela vai ser uma vez, quando enfrentá-lo, pois ele quer que ele treine com ela. Então se os dois vão em direção ao local onde a Mesa está, e quando ela se vira, ela reconhece o seu primo, e ela pergunta o que ele faz ali, e pergunta sobre o outro, e o nosso prota se apresenta como o Turan, e ela fala que sim, claro, é o Turan, esse era o seu nome. Então ela pergunta o que eles fazem ali, e o Aziz fala que não é nada demais, e eles só viram que ela estava treinando magia, e quiseram participar, e pergunta se ela lembra que um tempo atrás, eles treinaram juntos, e a Mesa fala que sim, ela lembra disso, e naquela vez ele ficou tentando por uma semana inteira, enquanto ela conseguiu em 2 tentativas, e depois ele saiu correndo chorando, e nesse momento ele se vira puto para o Turan, pois ele percebe que ele estava rindo dele, mas ele desconfortável fala que enfim, esse seu amigo Turan Lee é facilmente um dos mais talentosos magos que ele já viu, e ele é absurdamente talentoso, e com certeza um completo monstro. Então ele pergunta que tal os dois lutarem, e a Maisie pergunta como assim lutar, e nesse momento ela encara o Turan, e começa a mostrar o seu poder, e o nosso garoto começa a encarar o céu, e percebe que de fato ela é muito forte com esses raios, e nesse instante ela emite uma pressão imensa pra cima do Turan, enquanto o nosso garoto começa a tremer de medo, e percebe que ela é muito assustadora, e simplesmente a Maisie o encara, e pede desculpas por dizer isso, mas não parece que ele está no nível de lutar contra ela, deixando o nosso garoto bem sério sobre isso. Mas nesse momento o Aziz interrompe ela e fala que em termos de poder mágico é claro que ele não seria páreo para você. O que é realmente incrível sobre esse cara é a sua habilidade de aprendizado de magia, que é muito rápida. E o Turan é um gênio da magia como ele nunca viu em toda a sua vida. E até ela, Mesa, não deve chegar a esse nível. E ela comenta que já que ele tá elogiando tanto esse cara, ela quer ver do que ele é capaz. E o Prot pergunta que tal cada um mostrar uma magia que o outro provavelmente não conhece. E quem conseguir realizá-la mais rápido vence. E o Aziz fala que se é um bom método e pergunta o que ela acha. E ela só fala que tudo bem. E ela ouviu dizer que o Sr. Turan nem sabe qual é a magia da sua própria linhagem, então seria injusto que ela usasse a sua magia inata, então eles vão deixar isso de fora. E a cena fala que vai começar primeiro, e nesse momento com o passo dela, várias vinhas aparecem, circulando todos eles, e logo depois as vinhas agarram Aziz e começam a jogá-lo pro alto, deixando ele muito nervoso. E ela fala que essa é magia de criação e manipulação de plantas, e pergunta se talvez ele possa fazer isso. E lá no alto o Aziz só manda ela soltar ele, mas ela manda ele ficar assim por um momento, pois é divertido. E observando o Aziz lá no alto, o nosso querido simplesmente se abaixa e toca o chão, e pensa que magia de criar fogo é apenas uma manifestação do fenômeno de arder. E a magia de criar água é apenas um ato de extrair a umidade invisível do ar. Então simplesmente ele fala cresça, pensando que para aquelas vinhas são a mesma coisa. Trata-se de fazer com que as sementes que estão plantadas no solo cresçam rapidamente. Ou seja, não é criação, mas sim crescimento. E basicamente uma das vinhas cresce no seu braço. O que surpreende até mesmo a Mesa. E obviamente também o Aziz. E ela fala que pelo fato dele ter dito para crescer, parece que ele descobriu a verdadeira identidade dessa magia imediatamente. E ela pergunta se por um acaso ele já viu isso em algum lugar. Só que o Protinha fala que é a primeira vez. E ela fala um pouco irritada que parece que as coisas que o Aziz falou estavam certas sobre ele, o que é bem raro. Então agora é a sua vez de propor um desafio, e ela quer ver quão capaz ele é. Então esse nosso garoto começa a pensar na magia que ela provavelmente não conhece. E ele sabe que usar a magia da linhagem de Zaha seria claramente um ato de suicídio. Então finalmente ele se lembra de uma delas. E nesse momento ele estende a mão, e um ratinho começa a sair da grama. E a Mesa fala que isso é controle de animais, e pergunta se é só isso. Só que o Turan fala pra ela que esse carinha aqui é apenas um ingrediente. E simplesmente o Turan encara o rato, e uma magia começa a absorver o corpo desse rato, desintegrando ele por completo, o que deixa a Mesa em choque. E o nosso garoto fala que pronto, essa é a magia. E ela bem séria fala que então agora é a sua vez. E nesse momento ela usa a mesma magia de controlar animais e pega outro rato. E depois que ela o agarra, ela começa a tentar fazer ele se decompor. Mas simplesmente ela percebe que não consegue. E ela fica muito em dúvida se perguntando como ele fez isso. E com certeza isso não é uma magia comum. E lá do lado, Aziz pergunta por que ela usa esse tipo de magia.
magia, e isso é muito nojento. E o Turan fala que essa foi a primeira coisa que veio à sua cabeça, então ele fez isso. Mas ele começa a pensar que ele já suspeitava. Mas será que até mesmo a grande família de Arabion não conhece bem isso? E sendo assim, o Aziz fala que parece que não tá funcionando. E ele pergunta para a Mesa que trás darem ao Turan a vitória. Mas ela muito puta só manda ele calar sua boca. E como assim ele pode achar que ela não consegue fazer isso? E é dito que ao usar magia, o fator de casualidade é um elemento extremamente complexo. E se o fenômeno que se pretende causar é algo natural, se o usuário reconhece claramente a causa do fenômeno mágico, se a quantidade de magia consumida é adequada para provocar tal fenômeno, dentre esses, a capacidade de percepção sobre a causa do fenômeno é um fator muito importante que influencia simultaneamente a taxa de sucesso de magia e o consumo da mana. E uma das formas de compensar a falta de casualidade ao usar magia é basicamente investir uma grande quantidade de mana, preenchendo a ineficiência com volume. E basicamente na mente da Mesa, ela só ordena que ele apodreça enquanto ainda tá vivo, e começa a usar muita mana. E finalmente de fato funcionou. E o Aziz fica surpreso com isso, enquanto o nosso garoto lá atrás sabe o que ela fez. E completamente cansada, a Mesa fala que no fim ela conseguiu. Só que logo depois ela cai no chão muito cansada. E preocupado, o Aziz pergunta o que tá acontecendo e pede para ela abrir os seus olhos. Enquanto o nosso garoto se pergunta qual será o motivo e se ela realmente usou mana demais. Mas ele sabe que as pessoas não costumam desmaiar só porque esgotaram sua mana. E no máximo ela deveria sofrer uma exaustão, já que perdeu até a força necessária para sustentar o seu próprio corpo. Mas encarando o corpo dela, ele pensa que no final ele entendeu. E ele já agarra a Mesa e pergunta para o Aziz se não tem nenhum mago com linhagem de cura por ali. E o Aziz fala que não tem. Então o Protea manda que ele traga água e sal para o quarto dessa senhorita. E também traga os seus pais. E o nosso garoto que tá segurando a Mesa percebe que ela é tão leve que ele chega a confundir que está carregando agora uma pessoa ou um filhote de ovelha. E até a mana que ela usava mal consegue sustentar o seu corpo, que para começo de conversa nem deveria ser capaz de ficar de pé. E logo depois a cena corta para o quarto da Mesa, onde ela finalmente acorda. E a mãe do Aziz barra sua tia, preocupada, pergunta se ela está bem e se está consciente. Mas surpresa, a Mesa pergunta por que ela está ali. E a tia fala que o Aziz disse que ela desmaiou de repente quando estava treinando magia com um convidado. E ela pergunta se é verdade. E a Mesa só fica calada e nervosa. E a tia pergunta se por um acaso aquele homem fez alguma coisa com ela. E por enquanto eles irão observar e ver. Mas a Mesa fala que não foi culpa dele. E foi só um pequeno erro seu, só isso. Então ela pede que por favor todos saiam dali, pois a sua cabeça está latejando. E a tia fala pra ela que ela fez um pouco de sopa para ela comer. E ela sabe que ela não come por causa da magia, mas ela precisa pensar na sua saúde também. E ela vai deixar ali por enquanto. E ela deve pelo menos tentar comer um pouco. E depois que a tia sai, a Mesa só agradece. E nesse momento ela encara a sopa. E assim que ela pega a sopa e vai tentar comer, assim que a sopa entra na sua boca, algo acontece no seu corpo e na sua mente. E ela começa a se lembrar de uma mulher e uma criança que pedem que por favor a Mesa a salve, pois se for ela consegue fazer isso. Enquanto a criança fala que isso dói muito para sua irmã. E basicamente, muito assustada com essas memórias, ela derruba a sopa de um susto. E depois ela começa a ficar totalmente desesperada. Mas enquanto isso acontecia em outro local, no subsolo da família Beck, no templo da deusa Manca, o nosso garoto comenta para um cavaleiro que tanto as portas quanto as paredes são bem sólidas, tem uma única fresta, como músculos treinados por centenas de anos. Enquanto o cavaleiro só manda ele desistir de qualquer tentativa de sair dali. E esse cara é o Aramberg, e o nosso garoto só fala que entende. E ele nem mesmo estava pensando nisso. E o cavaleiro fala que isso foi muito sólido. E o nosso garoto fala que sim, foi isso mesmo. Mas velho se aproxima e fala que foi extremamente sólido. Então seu Desuntura começa a observar o movimento do cavaleiro. E curioso, ele pergunta o que ele tá fazendo. E o carinha fala que só está treinando. E observando isso, o nosso garoto percebe que cada movimento era a preparação mínima para aplicar a próxima força. E ele se pergunta se isso seria a eficiência de um corpo treinado. E sendo assim, o cavaleiro se aproxima e pergunta pra ele o que ele viu no movimento da sua espada agora. Só que o nosso garoto pergunta do que ele tá falando. Mas percebendo que ele é bem sério, ele fala que ele achou incrível. E o cavaleiro fala que entende. E ele comenta que a maioria dos nobres considera as artes marciais algo insignificante, porque é mais fácil atacar de longe com magia. E é tudo porque o corpo físico deles é muito fraco. E como a mente não consegue dominar o corpo, eles dependem de truques baratos. E o nosso garoto fala que a menos que seja uma linhagem especializada em combate físico, como a linhagem de Hércules, a força, focar no poder mágico acaba sendo muito mais eficiente. Mas, ao passar por provações, acabaram surgindo situações em que você precisa encarar, mesmo querendo evitar. E simplesmente o cavaleiro vai até o Turan e manda ele segurar a espada. Só que o nosso garoto pergunta se ele não prendeu ali justamente porque ele achou que ele era uma pessoa suspeita. E agora do nada ele tá dando uma arma pra ele. Mas o cavaleiro fala que não importa, pois é apenas um pedaço de ferro. E o que o torna uma espada é o corpo de quem o segura. E com o seu corpo fraco de agora, ele não pode cortá-lo. E escutando isso, nosso garoto pensa do que ele poderia fazer com essa espada. Então ele pede pro cara olhar bem. E nesse momento ele começa a injetar mana na própria espada, criando uma espécie de espada mágica, entre aspas. E rapidamente o cavaleiro fala para o Turan que não é assim, e ele manda ele não envolver mana nisso. E ele começa a mandar ele colocar mais peso na perna da frente e pressionar como se a terra estivesse sustentando seus pés. E começa a explicar várias coisas para o Turan, como segurar uma espada e assim por diante, enquanto o nosso garoto vai escutando todo. E depois ele manda que ele repita isso 10 vezes, e não pare de respirar. E observando as repetições dele, ele comenta que de fato ele é um bom recipiente, e se puder ele deve arranjar um tempo para exprimir o máximo do seu corpo, e fala que a mana não passa de um troque, e os magos acham que as suas capacidades físicas estão garantidas. Mas isso não passa do mínimo que o corpo deles
deles possui. E um corpo devidamente treinado rasga o campo de batalha sem precisar do auxílio de mana. Então você precisa entender essa diferença. E o nosso garoto fala que vai gravar isso na sua mente. Só que nesse instante a porta é aberta. E quando o nosso garoto olha, é a mãe do Oasis, que já fala que foi rude com o Sr. Tora. E ela fez algo que não se faz com seu benfeitor. Então ela pede perdão. E o Protinho fala que então parece que a senhorita está bem. E é ele quem deveria pedir desculpas, pois como hóspede a sua conduta foi inadequada. Mas ela fala que a mesa disse que gostaria de se desculpar com o Sr. Tora. Então ela pergunta se ele teria um tempo agora. E logo depois a cena corta para nos corredores da mansão, com a mesa falando que isso foi um incômodo. E ela veio dizer que ele ficou preso no templo por sua causa. E ela pede desculpas por causa dessa confusão desnecessária. Só que o Protinho fala que isso era algo necessário. E mais importante, ele fica feliz que ela esteja bem. E ela encara ele e fala sobre a magia de ontem, o que fez os animais apodrecerem. Ela pergunta se aquilo não é uma magia de linhagem desconhecida. E o consumo de mana era absurdo. E pergunta se por acaso ele não estava tentando enganar as pessoas. Só que o Protinho fala que não foi isso. E se ela entender o princípio, ela com certeza pode usar também. E ela fala que então ele não vai ensinar de graça. E pergunta se é isso. Mas se ele não ensinar um método pra ela, isso não prova que não seja uma magia de linhagem. Só que o Protinho fala que pra ele tanto faz ter vencido ou não. E ela muito irritada pergunta o que ele tá dizendo. E se terminar assim, como é que ela fica? E ela fala que certo, eles não fazer assim então. Se ele contar pra ela o segredo dessa magia, ela também ensina pra ele uma técnica secreta da Casa de Arábia. E o nosso garoto fala que é perfeito então. E simplesmente os dois começam a conversar. E depois de um tempo ela finalmente consegue. E fala que então na base é uma magia de fortalecimento biológico. E ele usou micro-organismos invisíveis. E ele fala que foi isso mesmo. E a mesa diz que foi como ela pensou. Ela estava usando muita mana sem saber disso. E por isso que a eficiência era tão ruim. E é realmente irritante. E no final ela acabou perdendo mesmo. Pois mesmo tendo conseguido no final, foi na base da força bruta. Já o Turan fala que ele vai considerar isso a parte da aposta. Mas ela fala que isso não vale. E normalmente, ao avaliar a habilidade mágica, não se inclui a quantidade absurda de mana despejada. E ela pergunta se ele poderia considerar isso um empate para o Oasis. Pois ela não quer ver a cara dele se achando. E o Protinho fala que tudo bem, ele pode fazer isso. E assim a mesa vai até a sua cômoda e fala que agora ela precisa pagar o preço. E ela pega um pente e fala que isso parece bom. E simplesmente ela penteia o seu cabelo. E fala que como ele pode ver, quando objetos se atritam assim, surge um fenômeno em que se atraem mutuamente. E isso é só que o nosso garoto interrompe na hora e fala que é eletricidade estática. O que deixa ela muito surpresa, perguntando como ele sabia. E ela fala que isso por si só já é um dos conhecimentos secretos profundos do mundo. Mas tudo bem, ela vai pensar em algo melhor para pagar, já que ela precisa encontrar algo que ele não saiba. Então ela fala que até ela pensar em algo para compensação adequada, que então eles continuarem treinando juntos. E isso é só para pagar a dívida. E não é porque ela precisa dele. Por outro lado, o Tura muito animado fala que isso é ótimo. E eles podem se ver todos os dias de tarde no jardim. E mais tarde no jantar. O chefe da família fala que não tem muita coisa, mas ele pode comer bastante. E como assim não tem muita coisa? Tem de fato muita coisa mesmo. E o Oasis pergunta por que tá tão extravagante assim. E tem muito mais coisa do que no seu próprio aniversário. E quem vê até acha que o chefe da família Arabian veio até ali. Enquanto a mãe dele só manda ele ficar quieto. Só que o Protinho pensa que, pois é, isso com certeza não é uma refeição comum. E nesse momento a mãe do Oasis fala que, continuando com o assunto anterior, ela ouviu dizer que seu filho prometeu a ele um poderoso artefato mágico como pagamento pela sua vida. E o nosso garoto fala que é isso mesmo. E a mãe dele pergunta se é algo específico que ele deseja. E o nosso garoto fala que ele quer algo que ajude com a defesa. E é fácil ferir os outros com magia, mas é difícil proteger a si mesmo. Então, se possível, ele quer algo que ajude contra ataques e surpresas. E a mãe do Oasis fala que é algo que eles já fazem bastante. Então não será difícil. Mas eles não têm nada pronto no momento. Então, sendo assim, o Oasis pergunta se ele pode fazer. Mas a mãe dele fala que se ele não quiser jogar a casa de Berk pelo chão, ele deve desistir. E simplesmente um moleque lá na frente fala que vai fazer ele mesmo. Pois por coincidência ele terminou recentemente o pedido da casa principal. Então ele tem bastante tempo livre. E a mãe dele pergunta como é que ele pretende fazer. E o moleque fala que para lidar com ataques surpresas, o ideal é algo que esteja sempre com você. Como um anel, um brinco, um colar, com a função de, ao ejetar mana, liberar imediatamente a defesa da linhagem guardiã. E a mãe dele fala que não é nada mal. E pergunta qual o prazo. E ele fala que é um mês. Assim ela fala que não é nada mais vergonhoso do que os pais se gabando dos filhos. Mas o mero de possibilidades que não ficam para trás das suas, como chefe da família. E o patriarca fala que na prática, isso significa que um artefato feito por um mago de nível de chefe da linhagem dos encantadores está se dedicando por um mês inteiro exclusivamente a esse artefato. E o nosso garoto fala que é grato, mas ele pergunta se não é um pouco demais. E a mãe do Oasis fala que isso é demais. Mas também não significaria que a vida do seu filho não vale pouca coisa. E de qualquer forma eles podem fazer, então tudo bem. E durante esse mês inteiro ele pode ficar hospedado na sua família. Então ele pede que, por favor, ele não se sinta incomodado e fique à vontade. E agora no outro dia o nosso garoto começa a caminhar juntamente pela cidade com seu amigo Oasis. E o Oasis fala que acha que a sua mãe ficou interessada nele. E na verdade ele falou mais sobre ele com ela antes de dormir. Desde o fato que o seu talento mágico não fica pra trás da mesa, até o fato que ele nunca negligencia o treinamento. E a intenção original era impedir que a sua mãe o menosprezasse, por ser um nobre errante sem apoio. Só que o nosso garoto fala que ouvindo isso tudo agora, parece que ela quer recrutá-lo para a sua família. E o Oasis fala que é isso mesmo. E eles te enchem de benefícios, depois te colocam pressão e tentam te fisgar apresentando uma bela jovem. Inclusive vários adultos da família que entraram assim. E o nosso garoto comenta que isso é bem complicado, mas o Oasis pede pra ele não se preocupar tanto, pois o artefato é só algo bom para ganhar a sua simpatia. E ela não vai forçá-la a se casar só porque ele aceitou. E a sua mãe não é do tipo sem classe assim. Mas por acaso ele pergunta se ele tem algo para fazer agora. E o nosso garoto diz que ele combinou de treinar com a senhorita Mesa à tarde. E escutando que é de tarde, ele fala que eles ainda têm bastante tempo então. E eles podem fazer uma patrulha juntos. E aqui em Zabelin não é a capital, mas ainda tem bastante coisa para aproveitar. E ele não pode estar pensando em passar um dia todo desses, só treinando magia no quarto. Enquanto
enquanto o nosso garoto fala que na verdade ele estava pensando nisso. E o Oasis fala para o seu amigo que a vida é curta demais para não aproveitar, e simplesmente começa a arrastar o Turan pela cidade. E eles entram até mesmo num cassino. E depois num bar, só que o nosso garoto vai negando tudo. Mas enquanto eles caminhavam pela cidade, o nosso garoto viu um cartaz de procurado. E ele encarou aquela foto e se perguntava se esse era o Kjorn. Mas não pode ser, não tem como ser o Kjorn. Então mais tarde, dois vão em direção a um teatro. E lá dentro o Oasis conta pra ele que essa é a história por volta do ano de 2195, quando os guerreiros de Arabion, partindo para o deserto dos demônios, havia um cavaleiro chamado Kjorn. E com a ajuda divina, o Kjorn derrotou o inimigo após a luta difícil. E os dois ficaram muito animados observando aquela luta, que era basicamente uma encenação. E o Oasis pergunta se valeu a pena assistir. E o nosso garoto fala que sim, foi muito bom. Enquanto eu penso que naquela época o Kjorn falou pra ele que ele era apenas um cavaleiro comum. Mas se for como ele tá vendo agora, parece que ele tem uma habilidade absurda. E se um dia ele encontrar o Kjorn de novo, ele vai perguntar se essa história é mesmo verdade. Mas agora no outro dia, quando o nosso garoto finalmente acorda, ele encara aquele cavaleiro que tá encarando ele de volta. E o cavaleiro pergunta se ele descansou o seu corpo bem. E o Protinha fala que sim, mas o que o traz ali? E ele fala que ontem ele viu que o seu recipiente parece bem promissor. Então ele vai fazer treinamento com ele. E ele pergunta se ele não quer. Só que o nosso Prota fala que não, ele pode ir sim. Enquanto eu penso que isso vai ser muito mais recompensador do que ficar se divertindo o dia todo. Só que nesse momento, no quarto do Tora, o Oasis finalmente aparece, falando que veio dizer que hoje tem uma peça incrível. Só que nesse momento ele encara o seu tio, bem na frente do Tora. E o tio dele fala que ele estava indo treinar. E ele também deveria forjar esse corpo fraco. E pergunta se ele não quer vir. Mas rapidamente o Oasis fala que não. E fala que ele acabou de chegar de volta, então ele tá muito cansado. E logo depois ele começa a correr de volta para o seu quarto. Enquanto o nosso garoto fica surpreso perguntando por que ele tá assim. Mas mal sabia ele que horas depois, ele estaria completamente morto. E finalmente ele percebeu que não era por isso, pois esse cara é um completo monstro do treinamento. E finalmente, depois que acaba o último exercício, o barbudo fala que por hoje chega. Enquanto o nosso garoto tá completamente morto. E o cavaleiro pergunta se ele tá cansado agora. E o Turan fala rapidamente que sim. Mas o cavaleiro fala que ainda assim, como ele é um mago, ele deveria se considerar sortudo por precisar fazer isso só uma vez. Só que o nosso garoto fala que se ele não fosse um mago, seria diferente. E o cavaleiro fala que sim, claro que seria diferente. E um corpo comum, mesmo depois de forjado, enfraquece com o tempo. E é preciso submetê-lo constantemente a provações para mantê-lo. Mas para os magos, graças à mana, eles podem manter um corpo em estado ideal. Então, uma vez que ele o transforma em aço, ele não vai enfraquecer mais. Mas ele acha que agora tá bom de papo, pois ele já descansou o suficiente. Só que o nosso garoto confuso pergunta como assim o suficiente? E ele quer saber se ainda não acabou. E rapidamente o cavaleiro psicopata em treinamento fala que é claro que sim. E o treinamento de hoje é o seu corpo e não a mente. E ele já descansou bastante. E agora ele vai ensinar pra ele técnicas de armas e combate corpo a corpo. E finalmente foi um dia inteiro de sofrimento para o Thor. E foi dito que a rotina na família Berk era extremamente intensa, com o treinamento de combate com o tio do Oasis, que falava pra ele que esse é um espaço especial onde o corpo fica várias vezes mais pesado do que o normal. E se ele vacilar por um instante, vai ser esmagado até o chão. E isso era basicamente o que ele fazia de manhã cedo, treinando o seu corpo. E ao entardecer ele voltava para a mansão e repetia o treinamento mágico com a mesa. E só quando ele se deu conta, 3 semanas já tinham se passado. E enquanto ele treinava com a mesa, ele percebe que errou o alvo de novo. E a mesa fala que para alguém como você, está tendo dificuldade com isso, deve ser bem difícil mesmo. Enquanto o nosso garoto fala que é claro, ele não é de Arabion. E ela fala que então nesse caso é difícil ajudar, pois ela nunca pensou em ter que mirar magia de relâmpagos desse jeito. E ela pergunta se não basta só disparar e acertar. Enquanto o nosso garoto fala que é mais difícil do que parece. Só que nesse momento o mensageiro aparece, indo em direção à senhorita Mesa. E ele pergunta para a senhorita quem é esse homem. Mas ela fala que isso não é da sua conta. E mais importante, o que aconteceu. E ela disse para ninguém da casa principal se aproximar quando ela estivesse se recuperando. Mas o carinha fala que o chefe da família convocou a senhorita. E ela pergunta o que aconteceu. E ele deve responder rápido, pois se não for importante ele vai se arrepender. E simplesmente ele fala que disseram que os elfos negros começaram uma grande ofensiva no sul. E 3 cidades já caíram. Então eles estão organizando uma expedição. E nesse momento o Turan começa a pensar nos elfos negros, aqueles malditos carniceiros. E pelo visto eles apareceram de novo. Logo a Mesa fala que entende e manda ela dizer para os outros que ela vai voltar em breve. E logo depois ela se vira para o Turan e fala que felizmente ela acha que vai ter que ir embora. E falando nisso, ela deveria cobrar o preço por aquela magia de decomposição nojenta. Então Sudocena pergunta para o Turan se por acaso ele sabia que a eletricidade também flui pelo corpo humano. E muito confuso ele pergunta como assim eletricidade? E ela fala que pelo visto ele não sabe. E de fato não tem como ele saber, já que esse é o segredo da casa Arabion. E que Tora considerar a dívida paga se ela ensinar isso adequadamente. E com certeza será de grande ajuda. E o nosso garoto fala que pode ser. E ela fala para ele que quando uma pessoa vê ou sente algo, aquela parte envia eletricidade bem pequena para o cérebro. Se for através dos olhos para o cérebro. Se for um cheiro, do nariz para o cérebro. Então nesse momento o nosso garoto começa a pensar numa eletricidade minúscula que passa pelo corpo. E ele pensa que essa eletricidade flui por todo o corpo. E se ele acelerar os sinais elétricos transmitidos por esse caminho, e simplesmente quando ele abre os olhos de novo, um choque elétrico passa pelos seus olhos. E tudo fica meio que paralisado, enquanto ele escuta a voz da Mesa bem lenta, falando que então, que tal isso? E o nosso garoto fica muito feliz, mas pergunta o que diabos está acontecendo agora. Só que logo depois o seu corpo começa a tremer com muita dor. E depois que ele volta ao normal, a
Mesa fala que então parece que ele conseguiu. Isso é porque ele despejou Mana de forma imprudente. E provavelmente será difícil se adaptar por conta da dor de cabeça. Mas quando ele se acostumar, ele conseguirá manter isso por bastante tempo. Só que o Pratinha fala que por mais que ele pense nisso, parece algo valioso demais em comparação com o que ele deu a ela. Mas ela simplesmente dá um grande salto e fala que isso é apenas um investimento, já que ele parece ter algum talento. E se ele acabar aprendendo magia ainda mais incrível no futuro, ela vai cobrar tudo de volta, junto com o que ele já deve a ela. E depois que ela fala isso, ela começa a voar pelos céus, enquanto o nosso garoto só observa. Mas enquanto isso, na cidade de Morgen, no centro da planície de Deca, toda a população estava muito animada com a chegada da família Arabion. E o Oasis, observando aquilo, fala que é apenas um cerimônia de partida para caçar elfos negros, mas parece até mesmo um desfile de vitória. E olha só o entusiasmo deles. E nesse momento ele vê a sua prima e começa a chamar por ela. Só que o pai dele pega o seu braço e manda ele se recompor por um momento e ter pelo menos um pouco de compostura nobre. E nesse instante, para a surpresa de todos, um enviado grita que o chefe da família tá entrando. E sendo assim, no meio dos cavaleiros, o nosso garoto começa a observar aquela pessoa e percebe que então esse é o atual chefe da casa Arabion, um velho que parece muito sombrio, mas ele sabe que esse velho é muito poderoso e o seu nome é Badal Arabion. E o nosso Protinha vai até o Oasis e comenta que a pele do chefe da família não parece nada boa e ele está muito pálido, então talvez a sua saúde não esteja tão bem assim. E o Oasis fala que ele ouviu boatos de que ele se feriu gravemente lutando contra o chefe da casa Zaha antigamente, mas como isso faz muito tempo, talvez seja apenas por conta da idade avançada. Só que nesse instante, para a surpresa de toda a população, o chefe da casa levanta a mão e imensas nuvens negras aparecem em volta de todos. E logo depois, imensos raios de trovões cercam todo o local, enquanto os plebeus ficam muito animados, falando que vida longa a casa Arabion e que o Senhor do Trovão proteja os seus descendentes. E observando tudo isso lá do canto, o nosso garoto percebe que então esse é o poder de Arabion, e mesmo com o corpo em más condições, ele cobre facilmente a terra inteira. E esse é o ápice da magia alcançado por um humano. E o nosso garoto pensa que um dia ele também conseguirá fazer isso. Mas agora em outro local, o irmão do Oasis entrega para ele o seu artefato mágico e fala que apenas usá-lo já aumenta um pouco sua resistência física, e se ele injetar mana, esse nível aumenta ainda mais. E no limite chega a um nível semelhante ao dos nobres da linhagem dos guardiões, mas o consumo de mana é bem alto, então é melhor não mantê-lo por muito tempo. E o nosso garoto fala que isso aqui é com certeza um tesouro muito incrível, e ele fala que provavelmente um objeto desse não seria comum nem mesmo em grandes famílias, e com certeza é um item excepcionalmente bem feito. Só que ao lado do Tura, a mãe do Oasis se aproxima e pergunta se ele não tem interesse em se juntar formalmente à família deles. E o nosso garoto fala que é a proposta pelo qual ele tá grato, mas ele acha que seja difícil. E a mãe do Oasis fala que entende, e fala que já viu as histórias através do Oasis, que você é alguém com muito a fazer e que teria dificuldade em se fixar em um só lugar. E ele pode considerar isso apenas como um apego de uma velha. E o nosso garoto simplesmente se curva a ela e fala que jamais esquecerá a hospitalidade que ele recebeu dela. E o Oasis e a família Berk serão para sempre seus amigos. E a mãe dele fala que sim, isso é o suficiente. E logo depois que o nosso garoto vai embora, ele percebe que tem dois caras esperando por ele. E simplesmente o tio do Oasis entrega para ele uma espécie de arma e fala que é um dispositivo mágico. E não tem grandes funções, mas é resistente e a lâmina é bem afiada. E o nosso garoto feliz o agradece, o chamando de mestre, o que com certeza surpreendeu o tio do Oasis. Mas obviamente ele ficou feliz com isso. E depois que ele vai embora, o Oasis vai lá e cobra o nosso garoto com uma capa. E o Protinha pergunta o que é isso. E o seu amigo pergunta se ele não tinha inveja das suas roupas de antes. E ela não fica suja facilmente. E também se restaura sozinha, se for levemente rasgada. E ele também tem uma camisa e uma calça. E o nosso garoto fica muito grato pelo seu amigo, enquanto às vezes fala que ele é um ótimo amigo também. E não apenas por ter salvado a sua vida, mas porque passando o tempo juntos e vendo o seu jeito de viver, ele teve muitos pensamentos. Então, curioso, ele pergunta para onde ele planeja ir. E o nosso garoto fala que primeiro ele vai para o leste. E o Oasis fala que então é Carmine. E se ele for para lá, ele fala que também já foi. E ele comenta que se ele puder evitar, ele não deve pegar o navio, pois as ondas são realmente as piores. E as taças de vinho chegam a dançar. Mas na mente do Tur, ele pensa que ele terá que passar por essas ondas para ir até a terra de Zaha, que é o deserto de Hélio. Mas obviamente ele não pode dizer isso. E o Oasis fala que, enfim, alguém tão teimoso como ele não vai morrer de fome em lugar nenhum. E ele deve voltar em segurança e pagar por esse manto a ele. E o nosso garoto fala que sim, ele com certeza vai voltar. Então, nesse mesmo dia, mais uma vez o nosso prota iniciou a sua viagem e pensa consigo mesmo que tá sozinho de novo, mas então agora tá bem diferente. E ele quer dar uma leve caminhada. E simplesmente ele começa a correr passando por todos, numa velocidade que nem mesmo eles perceberam. E vai passando por cidade em cidade, até finalmente parar na entrada de uma floresta. E nesse momento ele sente um cheiro estranho e nota que é cheiro de fogueira. Mas isso é algo muito mais nojento do que o cheiro de um animal queimando. E finalmente depois de um tempo ele chega ao local do cheiro e percebe que é uma vila totalmente queimada. E até mesmo as pessoas foram queimadas vivas. E o Turan se pergunta se por um acaso eles sofreram um ataque de bandidos, pois ele pensa que os elfos negros não deveriam ter vindo até ali. Só que nesse instante ele percebe um movimento estranho de dentro de uma das casas e nota que é ali. E quando ele finalmente abre, ele fica surpreso encarando uma garota que estava trancada no sótão se escondendo. E muito assustada ela começa a gritar. Mas assim o Protinha vai descendo e pede para ela se acalmar, pois ele não é um inimigo e ele só veio ajudar. E ela muito nervosa pergunta se é sério. E o nosso garoto fala que é isso mesmo e pergunta se ela pode contar para ele o que aconteceu. E ela fala muito nervosa que ele matou todos, aquele mago. E o Protinha pergunta como assim mago? Mas simplesmente a garota cai no chão sem forças. E depois que o Turan pega ela e a examina, ele pensa que felizmente não é nada grave e ela só deve estar exausta por ficar preso no porão por tanto tempo. E depois que ele sai dele, ele pensa que primeiro ele precisa levar a criança para um local seguro. Mas assim que o nosso garoto sai da casa, tem várias pessoas encarando ele e uma mulher mirando uma flecha na sua cabeça.
cabeça, enquanto grita que achou ele, e ela ordena que ele fique de joelhos. Seu assassino desgraçado. Simplesmente ele tava no local errado, na hora errada. Se fudeu. E pra saber o que acontece, só na próxima parte do vídeo. E rapaziada, se vocês gostam dessa obra e querem a próxima parte, a meta pra esse vídeo são 5.000 likes. Aí, claro, hype o vídeo que me ajuda muito. E no mais é isso, gente. Eu fico por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!